para vocês, lógico que cada dia vai ter uma etapa, ao longo desses 3 dias, o passo a passo que eu segui, o que eu fiz para também, literalmente, sair do zero e aumentar, né, essa produtividade, aumentar esse faturamento, que hoje está muito maior do que R$10.000 por mês. E mostrar que é um método aplicável, que não é nada complexo, mas que também tem que trabalhar. É algo que a gente vai fazendo ali ao longo dos dias, tá bom? Quem é e para quem não é esse evento, né? É muito importante a gente ter essa clareza de para quem é e para quem não é. Em primeiríssimo lugar, esse evento não é para crianças, né? Ou seja, não é para quem tem aquela falsa ideia de trabalhar na internet é algo fácil, trabalhe 4 horas por semana, né? Tem até um livro com esse título, trabalhe 4 horas por semana, trabalhar na internet é algo mágico, o hackzinho do Instagram, que vai fazer a gente trabalhar pouco e ganhar muito, né? Definitivamente, esse evento não é para crianças, não é para quem quer um milagre, tá? É para quem é adulto, é para quem quer entender a realidade, para quem está trabalhando. Não é nenhum hackzinho, não é nenhum truque, é realmente a realidade, não é nenhum milagre. E para quem que é este evento? Para Social Media Geralzona, que está aí atendendo todos os nichos ao mesmo tempo e com aquela dificuldade imensa de prospectar novos clientes, né? Afinal de contas, é muito difícil entender com profundidade da jornada de todos os clientes do mercado. É para a social media que já nichou para a área da saúde, quer melhorar os resultados, quer oferecer realmente ali resultados para o cliente. É para quem é gestor de tráfego e quer entender um pouco mais da estratégia, entender um pouco mais do mercado médico, né? E é para quem é dono de agência também, quer melhorar o operacional, o que eu faço, o que eu entrego, o que eu não entrego, né? Como que eu vou organizar o meu dia a dia por aqui. Então, é para todos esses profissionais, tá bom? E aqui está alguma mostra para vocês, né? Do que acontece quando vocês executam o que eu ensino, tanto nesses 4 dias, quanto com mais profundidade, né? Quais são os resultados, o que acontece quando vocês executam o que eu ensino. Acontecem resultados como esse aqui, por exemplo, tá? Das minhas alunas que chegaram em R$10.000, na verdade agora elas já ultrapassaram os R$10.000. Outra aluna aqui ao lado, a Suelen, já bateu os R$15.000, e aqui ela colocou até o tempo, né? Ela fez uma transição de carreira, e em 1 ano e meio que ela fez essa transição de carreira para a social media para médicos, ela conseguiu bater os seus R$15.000 de faturamento. Tem também a Júlia, que começou a fechar seus primeiros contratos por R$1.000. Tem também a Fernanda, que é médica, migrou também para trabalhar com marketing para médicos e fechou o primeiro contrato aí por direct, né? Como vocês podem ver. Todo mundo fica achando ainda, né? Será que o direct funciona? Não funciona para prospectar? Fiquem tranquilos que ao longo aqui desses 3 dias de evento nós vamos ver isso com mais profundidade. E sim, tá? O direct funciona bastante para prospectar quando a gente entende o cliente, quando a gente faz isso de maneira estratégica. E aqui nós vemos outras várias séries de alunas, né? Que faturaram mais do que já faturam mais do que R$10.000 por mês. Aluna sábado à noite, a Bruna fechando contrato sábado à noite, a Grazi, a Thaisa também, enfim, são várias alunas aqui que já fizeram essa realidade. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vocês vejam que isso não é algo inalcançável. E sim, de fato, quando a gente está começando, né, bate aquele medo, aquele negócio ali de que vai ser algo inalcançável, algo muito difícil, mas quando a gente coloca o pezinho na água, quando a gente aprende ali a trabalhar da maneira certa, a gente consegue enxergar que isso é possível e é uma realidade de mercado, tá? Mas brevemente aqui, fazendo um resumo para vocês, para não ficar descontextualizado, né? Quem sou eu na fila do pão? Meu nome é Vanessa, eu nasci em Goiânia, hoje eu moro em Brasília, migrei aí, né, perpetuei em alguns lugares do Brasil e do mundo, já morei em alguns lugares, nasci em Goiânia, já morei em São Paulo, atualmente moro em Brasília, e sou mãe desta baixinha aí de 3 anos, que se chama Estela, e atualmente tenho uma agência que fatura aí 90 e poucos mil, um pouquinho mais de R$90.000 por mês todos os meses, que é um faturamento recorrente, né? A gente se preocupa bastante ali com a permanência do cliente. Hoje, eu sou uma social media que tem uma agência, né? Ao contrário do que todo mundo acha, a social media não é quem faz exclusivamente gestão de Instagram. Social media é quem entende de estratégia digital, quem entende em primeiro lugar do cliente, para poder entregar resultados para esse cliente, para poder gerir equipe, pensar no que esse cliente precisa, em quais mídias sociais esse cliente vai estar funcionando para ter o resultado que ele deseja, mas não foi sempre assim, né? Como que foi o começo? Foi uma bosta. Foi terrível, foi muito difícil o começo, né? Porque todo mundo tem suas etapas na vida e eu falo que começar é o pior dos piores, né? E aqui estava eu, na faculdade, extremamente insatisfeita por todos os motivos, naquela dúvida, será que é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida? Será que não é? E quando eu comecei a pesquisar, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer para conseguir ganhar mais dinheiro aqui na faculdade? O que eu vou fazer para conseguir me virar? Porque, afinal de contas, não era uma situação muito confortável, então eu precisava sair dali. Iniciei em um curso de investimento, deu tudo errado, só perdi dinheiro. Chegando lá, conheci um pessoal de marketing digital, foi a primeira vez que eu escutei falar sobre marketing digital, né? Comecei a estudar marketing digital e comecei a escrever um blog na época. Então, eu misturava coisas que eu aprendi na faculdade e o que eu estava... Sim, gente, é antigo, né? Blog é coisa de velho. E o que eu aprendia ali na faculdade. Então, eu comecei ali a escrever esse blog.
Uma agência entrou em contato comigo por e-mail, era muito antigo sim, perguntando se eu queria trabalhar para eles como freelancer. Para mim foi vantajoso na época, comecei a trabalhar para eles como freelancer fazendo textos para site, tá? Mas, por inúmeros motivos, chegou um momento em que eu tive que sair do comodismo, né? E ali na agência não dava mais para eu ficar. Por quê? Estava confortável, na época eu não, como freelancer, eu não ganhava um salário ruim, tá? Era um salário bom, porém era um salário que não dava para eu me manter e me manter com a minha filha. Então eu estava indo na agência, o trabalho era bom, era home office, estava tudo certo e tal, mas eu estava no que eu chamo de ofurô de cocô, né? Que é essa situação aí que vocês estão vendo, que é quando tá uma merda, você tá na bosta, mas você tá quentinho. Então você vai ficando, né? Então assim, chegou um dia que eu falei assim, agora chega, né? Agora eu preciso tomar uma atitude de adulta, tomar algum passo extremo na minha vida, tomar alguma atitude que vá me tirar dessa situação e sair da agência, decidi iniciar a minha carreira solo ali, né? Como urgência até então. E foi aí que começaram todos os perrengues possíveis que vocês possam imaginar. A princípio, eu não queria ser julgada de maneira nenhuma, então eu tive a brilhante ideia de fazer um Instagram de agência, sendo que eu ainda era uma pessoa sozinha, né? Comecei ali nesse Instagram de agência, né? E não fechava nenhum cliente. Absolutamente nenhum cliente vindo do Instagram de agência. Eu prospectei os primeiros clientes pessoalmente. Depois eu falei, agora eu não tenho mais tempo de atender esses clientes e continuar na rua para prospectar. Vou prospectar pelo Instagram, no direct. Vou fazer o Instagram chiquérrimo de agência, porque afinal de contas a agência é muito mais chique do que ser urgência, né? E foi assim que eu descobri várias formas de como não prospectar clientes pelo Instagram, né? Que é justamente aí tentando ser alguma coisa que você não é, né? Tentando ser a agência que você ainda não é quando você trabalha sozinho. E eu descobri também o valor que é trabalhar sozinho. Muitos clientes, inclusive, optam por contratar um profissional autônomo ao invés de uma grande empresa. Depois de descobrir várias maneiras de não prospectar clientes pelo Instagram, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que colocar minha cara aqui nesse tal de Instagram. E antes que vocês perguntem, a realidade minha era o seguinte, não é apenas que eu não apreciava, né? Eu não consumia conteúdo no Instagram, eu não gostava. E depois que eu decidi dar as minhas caras no Instagram, eu comecei a gravar os meus primeiros conteúdos, falando com médicos, mostrando meu trabalho, mostrando como era. E é justamente nesse momento de começo que a gente agradece que a entrega é pouca, né? Que no começo ninguém assiste a gente. E hoje a gente olha para trás, na época quando a gente está começando, a gente geralmente começa e fala assim, nossa, ninguém assistiu, meu engajamento está péssimo. E depois chega um momento que a gente fala, graças a Deus que ninguém via isso. Olha só essa época. Verde, de aparelho, com a roupa aqui de procurando o óleo. Então, assim, tudo péssimo, gaguejando, falando mal, sem ter clareza do que eu estava falando, fazendo literalmente qualquer coisa, né? Então, por que eu gosto de mostrar isso? Para que vocês vejam que ninguém nasce bom, né? Ninguém nasce perfeito. E que se você for olhar o seu trabalho de hoje, o seu posicionamento de hoje, com certeza é muito melhor que o seu posicionamento de 2, 3, 4 anos atrás, se você insistiu, se você não desistiu no processo. Enfrentei muitas titicas na vida, trabalhei de graça, comecei trabalhando, cobrando muito pouco, eu não sabia precificar, eu não sabia entregar o material ao cliente. A primeira cliente com quem eu fechei, eu cobrei R$ 350 e eu demorei 20 e tantos dias para entregar o material dela. E foi aí que eu desesperei. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Escolhi a profissão errada, deu tudo errado, me lasquei, porque eu achei que eu ia ganhar dinheiro com isso daqui, mas se eu levo 20 e tantos dias para atender uma cliente, como que eu vou melhorar? Como que eu vou, né, otimizar isso daqui? E como boa virginiana que sou, comecei a escrever os processos, elaborar as etapas, tá? Para que eu tivesse um passo a passo e uma otimização. E assim eu fui melhorando a minha entrega aos clientes gradativamente. O que antes eu demorava 22 dias, hoje, se for para eu pegar e fazer exatamente a mesma coisa, eu vou levar de 2 a 3 dias no máximo para entregar todos os textos prontos, a pesquisa, a concorrência, de 2 a 3 dias. Então, assim, eu aprendi a otimizar o meu tempo. Por quê? Porque eu insisti em ter um nicho. Eu decidi me aprofundar e saber cada dia mais do mesmo. Então, isso me otimiza. Essa cliente dessa especialidade que eu já atendi há 5 anos atrás, hoje eu já entendo muito mais dessa especialidade. Imaginem vocês se eu fosse atender, por exemplo, no dia de hoje, uma pizzaria. Eu não entendo absolutamente nada do nicho de restaurantes. A única coisa que eu entendo de restaurante é chegar lá para comer. Isso eu gosto. Imagina se hoje eu fecho com dono de restaurante, amanhã eu fecho com pet shop, depois de amanhã eu fecho com lojista de roupa. Eu vou demorar de novo 22 dias ou mais para poder fazer toda essa pesquisa, entregar um resultado, entregar um material bom para o cliente. É por isso que quando a gente escolhe um nicho específico, o nicho nos protege e nos facilita ali na nossa entrega e na nossa economia, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu tô sem tempo, nossa, eu não consigo atender tantos clientes sozinha. Vanessa, o que você fazia para você atender 10 clientes sozinha? Eu fazia isso, gente, tá? Eu utilizava um nicho. E foi exatamente otimizando os processos, melhorando a entrega ao cliente, tendo clareza sobre quem são meus clientes, quem são os pacientes dos meus clientes, que eu consegui otimizar. E fazendo um resumo aqui da trajetória, eu fui de estudante falida para freelancer, para desempregada e com medo de prospectar os clientes, porque sim, tá? Eu fui com medo mesmo. As pessoas pensam, como é que você fez para perder o medo de prospectar cliente? Eu não perdi, eu fui com medo, não tinha outra alternativa.
Passei para fechar os primeiros clientes, entregar resultados, construir o meu portfólio, melhorar o valor cobrado, tá? Porque eu comecei cobrando muito pouco, por insegurança, por medo, por não entender do mercado, por não saber como precificar, não saber como montar um propósito comercial, não sabia absolutamente nada disso, tá? Próxima etapa, o que eu fiz, né, nesse passo a passo, foi onde eu consegui estabelecer um pouquinho melhor o caixa da empresa, melhorar um pouquinho, aumentar, ter um fundo de reserva ali para poder contratar uma equipe. E foi exatamente assim, ao final das contas, eu consegui melhorar o faturamento. A opção que foi que eu fiz, né, que é montar esse modelo de agência boutique. Hoje nós fazemos questão de entregar ao cliente um trabalho de exclusividade. Então, dentro da mesma cidade, a gente não atende mais especialistas concorrentes, tá? Acontece quando a gente fica ali perdido, né? No primeiro dia que eu fui atender, na primeira vez, na verdade, que eu fui atender essa cliente de um nicho aqui, né? Pra mim era novo, pra mim era tudo novo quando eu comecei a trabalhar. O que acontece, né? Quando a gente atende um cliente de um nicho hoje a gente atende um médico, amanhã a gente atende um advogado, depois de amanhã a gente atende um contador, a gente acaba caindo aqui, né? Na falta de especialização, que é o que prejudica, né? A gente só consegue produzir mais em menos tempo, entregar um bom trabalho ao cliente, entregar resultados ao cliente, quando a gente realmente entende do nicho do cliente. Todo momento em que a gente fica tentando atender a todos, a gente acaba não atendendo ninguém. Isso é até uma frase extremamente conhecida de marketing, né? Sobre comunicação, de que quem comunica para todo mundo acaba não conversando com ninguém. Então, o que acontece quando a gente não tem uma especialização, quando a gente não escolhe um nicho? A gente acaba escolhendo diversos nichos, a gente tem muito trabalho, porque toda vez é um nicho novo, é um cliente novo, é um público novo e a gente tem que estudar sobre isso. A gente tem pouco reconhecimento, porque quando o cliente chega para conversar com a gente, o cliente vai entender que a gente não é um mega especialista ali no negócio dele. O cliente vai entender que a gente é um profissional geralzão e vai acabar nos dando pouco reconhecimento para isso. E pouco reconhecimento, infelizmente, culmina em uma baixa remuneração, tá? Então é por isso que eu não recomendo que ninguém atenda todo mundo, tá? Eu vou atender todo mundo, vou ser uma social media geralzona. Para mim, essa é uma receita de fracasso, de como trabalhar muito e ganhar pouco, é ser uma social media geralzona. E o que acontece quando a gente escolhe um nicho, né? É um dos lemas que eu utilizo aqui na agência, que é o famoso entender para atender. Quando você primeiro entende quem é o seu cliente, para que depois você possa atender o seu cliente, o que isso te gera? Isso te gera um posicionamento como especialista, né? O seu cliente vai te valorizar e valorizar em formato de dinheiro, em formato de remuneração, sem contar que você vai aprender a economizar o seu tempo e produzir mais conteúdo com mais qualidade em menos tempo. Isso é para todos os nichos. Então, assim, bom, por que o marketing médico é um excelente mercado, né? Por que eu fiz essa escolha? Será que tem gente no mercado que você quer atender? Nossa, eu quero ser... Meu sonho é ser social media de astronauta. Será que tem muitos astronautas? Será que tem praça de astronauta para você atender? Será que eles sofrem com a concorrência? Será que eles precisam de um posicionamento digital? Né? Então, isso a gente tem que olhar. Outra coisa, quem é o seu público? O seu público tem um bom nível de consciência? O seu terceiro é o produto, né? Que você tem que desenvolver em específico para esse público. Por quê? O médico é um empresário, um empreendedor. O dono do pet shop também é um empreendedor. O dono da pizzaria também é um empreendedor. Mas eles não têm os mesmos problemas. São problemas totalmente diferentes. Por isso você vai ter que adequar o seu DCUP, que é o seu produto, a esse profissional exclusivo. Portanto, quando a gente escolhe nicho, isso nos facilita até na hora de apresentar uma proposta comercial para o cliente, porque a gente vai conseguir fazer uma proposta comercial que gere identificação. Porque empresário por empresário, empreendedor por empreendedor, todo mundo é, né? Mas dentro de um nicho específico desses empreendedores, cada um tem problemas muito diferentes. E falando ainda em praça, né, em quantidade, poxa, será que tem quantidade suficiente de médico no Brasil para que eu possa atender? Hoje, na realidade do nosso país, nós temos mais de 500 mil, ou seja, mais de 500 mil de médicos registrados no Brasil, tá? O que isso nos leva a entender? Que eles estão enfrentando problemas seríssimos com a concorrência. Isso nos mostra que mais do que duplicou, aliás, quase triplicou o número de médicos que são formados todos os anos no Brasil. E que eles, por serem pessoas que estudam, que estão acostumados a estudar, não são ignorantes, entendem no mercado, e não são pessoas chucras, tá? Não são pessoas que ficam dizendo, será que funciona? Tá? Já passou. Para médico, já passou essa fase da desconfiança. Eles hoje já têm certeza absoluta que se ele não está bem posicionado na internet, ele está perdendo paciente, mercado e, obviamente, dinheiro para os colegas que estão bem posicionados no mercado digital. Vamos dar um exemplo aqui agora, né, de como ficaria esse cliente. Será que esse cliente nosso, né, para que a gente possa entender quem é o médico, será que esse cliente tem dinheiro? Quando a gente pega, por exemplo, uma pizzaria, quais são os custos de uma pizzaria, né? Tem material para fazer a pizza, tem o salário do pizzaiolo, o salário da recepcionista, do garçom, do faxineiro, todos eles CLT, com direito a férias, 13º. Olha só o tanto de custo fixo que esse dono da pizzaria tem. Aqui a gente ainda pode colocar
gastos com luz, com água, o aluguel do local ali, né, do ponto comercial da pizzaria. Ou seja, ele tem todos esses custos fixos para pagar primeiro. E depois, se sobrar, quando sobrar, tá? Ele pode pensar em investir alguma coisinha ali em marketing. Vamos exemplo de um médico, né? O que o médico tem de gastos fixos ali por mês, né? O médico, ele é bem instruído, entende a importância do marketing e de gasto fixo. Basicamente, ele vai ter duas coisas, o consultório e a secretária. Então, ele não tem gastos ali com comprar material, né? Por exemplo, ele não precisa, para ter o consultório dele, ele não precisa de ter 5, 10 funcionários, como geralmente tem o médico. E como os custos são menores, e como o nível de consciência do médico é maior do que das imensas profissões de modo geral, né? Ele já sabe que ele precisa estar posicionado e ele vai se dispor mais, ele vai se dispor muito mais para poder atender essas pessoas que ficam por ali, para poder investir em marketing, para poder estar bem posicionado, porque ele já sabe, ele já conhece, ele já viu ali os colegas dele que estão investindo e que estão ganhando muito mais do que ele, que ainda não começou. Então, qual que é a importância de tudo isso, né? A gente precisa, em primeiríssimo lugar, entender para atender. Então, a gente precisa entender quem é o nosso cliente. Esse é o passo número 1 para que a gente consiga sair do zero e chegar até os 10 mil reais ou mais, né, de faturamento em pouco tempo. Quando a gente entende o cliente, a gente chega para conversar com o cliente em uma reunião de apresentação, de proposta comercial, e a gente acaba antecipando problemas que muitas vezes esse profissional nem sabe que ele teria. Como, por exemplo, o que fazer, né, com aquele paciente que liga ali 5 vezes e às 5 vezes ele desmarca em cima do horário. O que a gente faz com esse paciente? Quem é esse nosso cliente, né? A faculdade de medicina, ela é uma faculdade muito intensa. São 6 anos de formação, na melhor das hipóteses, se ninguém repetir, se ninguém reprovar nenhuma matéria, são 6 anos de formação. A pessoa fica em período integral ali dentro da faculdade, entra geralmente às 7 da manhã, sai às 6, 7 da tarde, então são praticamente 12 horas o dia inteiro. E é uma dedicação extrema durante 6 anos. Quando esse médico sai da faculdade, após 6 anos, ele sai como médico generalista, tá? O que isso nos mostra? O médico sai da faculdade já sabendo qual é o tipo de pós-graduação, qual é o tipo de residência, qual é o tipo de especialização que ele vai fazer. Então, do mesmo jeito que o médico já sai da faculdade planejando qual especialidade que ele vai fazer, qual pós-graduação, residência, enfim, que ele vai fazer, obviamente, na hora de contratar, esse médico vai preferir contratar um profissional de marketing que é especialista na área dele, que entende do que ele faz, para quem que ele faz, do que contratar um profissional generalista, geralzão, tá? Os melhores lugares para a gente prospectar são nas cidades que são grandes, onde a concorrência é maior, onde esse médico tem um problema de posicionamento. Porque geralmente no interior, mas nesses interiores que são muito pequenos, por exemplo, às vezes é um médico para a cidade inteira, e aí, de fato, esse profissional ele não tem problema com a concorrência. Primeiro porque ele deve atender no postinho, né, que geralmente ele é público da cidade, mas o nosso melhor lugar para prospectar clientes são em grandes centros, né? Em grandes cidades, em capitais. Ali são os melhores lugares para que a gente possa prospectar esses clientes, ok? A gente volta ao nosso velho e bom Google, porque antes de sentar para apresentar uma proposta comercial para alguém, a gente tem que mostrar para aquela pessoa que a gente entende muito do negócio para ela. Então a gente vai pesquisar quanto tempo de residência para ser cirurgião plástico. E aí a gente começa a aprender ali no Google, que são 6 anos de medicina, mais 2 ou 3 anos de cirurgia geral e depois mais 2 ou 3 anos de cirurgia plástica. E a gente também tem que começar a entender sobre o mercado, né? Quem é? Será que o paciente da cirurgia plástica é o mesmo paciente da pediatria? Será que eles querem ver a mesma coisa nesse mesmo perfil? E é óbvio que não, né? O paciente da cirurgia plástica, ele tem problemas diferentes do paciente da pediatria, por exemplo. Mas o público-alvo do pediatra, no Instagram, no site, no Google Negócio, o público-alvo, a comunicação do pediatra deve ser destinada às mães, tá? E não às crianças. Outro ponto, o público-alvo da cirurgia plástica, majoritariamente são mulheres, mostrando que o público dele é majoritariamente feminino, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que entender do cliente para poder atender com qualidade. É o nosso próximo passo para poder entender esse cliente, tá? O primeiro passo para que a gente possa trabalhar com marketing médico e sair do zero até os 10 mil reais por mês, todos os meses, ou até mais, né, na verdade, os 10 mil reais, em primeiro lugar, a gente precisa entender o mercado e entender o cliente. Então, o que é entender o mercado? Né? Foi isso que nós fizemos aqui hoje. Entender que a cada ano o médico se formando, a cada ano a concorrência aumenta, entender o cliente, se esse cliente é clínico, se esse cliente é cirúrgico, onde que a gente vai para pesquisar quanto tempo a especialidade dele, quanto tempo durou a formação dele naquela especialidade. O passo número 2, que é o que nós vamos entender amanhã, é o CPV, que é o que eu chamo de comece por você, tá? Por que a gente tem que começar pela gente? O poder de vendermos algo que nos representa. Então, imagine só vocês, nossa, Vanessa, eu preciso emagrecer, eu preciso perder 15 quilos, eu tô acima do meu peso, eu não tô me sentindo bem e tal, eu vou me consultar com o médico.
E aí você chega lá no especialista, né, e tal, ele te ajuda, né, um médico especialista em emagrecimento, você chega lá com a finalidade de emagrecer. Quando você olha o médico, ele pesa 120 quilos. Isso significa que ele é um mau médico? Não, não sei. Isso significa que ele não vai te ajudar a emagrecer? Também não sei. Você também não sabe. Mas, ao olhar para ele e ver que ele não conseguiu emagrecer-se, auto-emagrecer, automaticamente você já começa a duvidar da capacidade que ele vai ter de te ajudar a emagrecer também. Então, a consequência disso, né, é que você vai buscar um outro profissional. O mesmo acontece com a gente. A gente tem que começar por nós. Então, você quer dizer, comece por você. Ou seja, posicionamento na internet, hoje em dia, já não é mais uma escolha, né? E nós vamos também, ao final, preparar, vou mostrar para vocês alguns exemplos de proposta comercial, entender como prospectar e fechar contratos. Porque, afinal de contas, a gente está entendendo o mercado, a gente está entendendo o cliente, a gente está preparando o nosso perfil para que a gente possa ganhar dinheiro com isso, fechar e prospectar e fechar contrato e, obviamente, ganhar o nosso dinheiro, claro, tá bom? Porque agora a gente vai falar sobre o nosso passo número 2, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o passo número 2 e o passo número 3, para sair do zero até os 10 mil reais por mês trabalhando com marketing médico. E na aula de amanhã, nós vamos falar sobre o quarto e último passo para chegar nessa jornada, tá joia? E a pergunta que eu te faço, no Comece por Você, que é o nosso passo fundamental, é o que você vai oferecer ao cliente, né? Qual é o seu trabalho hoje? O que você vai oferecer ao cliente no dia de hoje? Antes da gente pensar na nossa produção de conteúdo estratégico, sim, mas o que você vai oferecer ao cliente? Você tem clareza sobre isso, né? Como que tá? Você vai oferecer unicamente gestão de Instagram, conteúdo para Instagram? É isso que você vai oferecer? Se for, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Você vai oferecer algo mais completo para o cliente, com produção de conteúdo no Instagram, ou você vai oferecer só tráfego pago, né? Não, Vanessa, eu sou gestor de tráfego, sou gestora, não faço conteúdo, eu vou oferecer unicamente gestão de tráfego para o cliente. Tá ótimo também, tá excelente. Você vai oferecer somente produção de sites para médicos, ou somente Google Meu Negócio para médicos, né? O que você vai fazer? Qual é o seu trabalho? O que você oferece? Ou, opção número 5, você vai oferecer algo mais completo, né? Vanessa, eu faço tudo. Hoje eu tenho alguém que me ajuda, eu faço conteúdo, eu tenho um parceiro que faz o tráfego, eu faço conteúdo do meu negócio, enfim. Então, eu ofereço uma solução completa ao cliente. Então, de fato, eu posso me comprometer com o resultado desse cliente, porque eu ofereço uma infraestrutura completa. Tá? Tem um mito muito grande, né? Geralmente as pessoas ficam, quem faz só tráfego não ganha dinheiro. Quem faz só conteúdo não ganha dinheiro. Quem faz, o bom é quem faz tudo. E não, tá, gente? Na verdade, são propostas diferentes, são modelos de negócio diferentes. O que a gente precisa ter clareza daquilo que nós fazemos. O que eu tenho visto ao longo, especialmente dos últimos 3 anos de mercado? As pessoas, os médicos principalmente, né? A telemedicina se popularizou. E muitos médicos que não tinham perfil no Instagram, ou que não acreditavam, né? Ou até mesmo que ridicularizavam, começaram ali a entrar também no Instagram. Com isso, a concorrência aumentou. E eu vou falar para vocês, a concorrência não tem ré. Ela não vai diminuir. É daqui para frente. A concorrência ela só vai aumentar. Então, hoje, quando a gente fala sobre algoritmos, sobre rede social, sobre tudo, o que eu vi com experiência prática mesmo dos meus próprios clientes nos últimos 3 anos? Quem antes tinha só Instagram, e esse Instagram dava resultado, tinha entrega ali organicamente, por melhor que seja o conteúdo, esse Instagram sozinho começou a perder espaço. Bom, temos essa clareza, a gente também precisa entender a realidade do mercado, que a depender do que nós oferecemos, a gente tem que ajustar a nossa proposta. Hoje, quando a gente oferece exclusivamente gestão de Instagram, conteúdo no Instagram, quando a gente oferece isso exclusivamente, a gente tem que entender que a gente não pode se comprometer com o resultado do cliente. Portanto, o social media é o profissional que vai fazer a estratégia necessária para entender o cliente e falar, beleza, o que você quer? Qual é o seu objetivo comercial? Em que ponto você está hoje? Em que ponto você quer chegar? Você está no ponto A, você quer chegar no ponto B. Perfeito. Então, o social media, obrigatoriamente, precisa entender de mídias sociais. Quais são as mídias sociais? Quais são os canais? O que eu vou precisar fazer para que meu cliente saia do ponto A e alcance o objetivo do ponto B? Tá? Não sei onde, repito, não sei como, nem sei de onde que as pessoas tiraram que social media é quem faz unicamente gestão de Instagram. Traduzindo para o português, social media é um estrategista digital que entende de mídias sociais, né? Site, Google Meu Negócio, enfim, tudo isso que comunica. Passou uma mensagem? É uma mídia social, tá? Então, enfim, definimos o que nós vamos oferecer ao cliente, estamos com essa clareza, já sabemos, beleza, vou entregar isso ao cliente, a gente passa a formar a nossa comunicação com o cliente. Porque se a gente vai fazer a comunicação do cliente com os pacientes dele, nós também temos que ter uma boa comunicação nossa com os nossos clientes, que são médicos, certo? Então, aqui a gente passa para o que vamos ter no perfil social media, no Instagram. Lembrando que, quando a gente está começando,
Quando a gente não tem portfólio, não tem cliente atendido, a gente não tem essa prova social ainda, fica muito difícil a gente cobrar o valor de mercado de quem já está no mercado há 10 anos e tem 1.000 clientes atendidos, né? Então, eu vejo muitas pessoas falarem dessa loucura, eu até chamo de a loucura do high ticket, né? Tem curso que fala, não, você só pode começar cobrando se for a partir de R$ 2.500, ou porque esse é o valor de mercado hoje. Você só pode começar cobrando a partir de R$ 3.000. Não pode vender pacotes, não pode isso, não pode aquilo. Gente, se você está começando, a sua meta é fechar o primeiro cliente. No nosso perfil do Instagram, que acaba sendo mais popular na hora de prospectarmos o cliente, até mais popular que um site, tá? Para nós trabalhamos com marketing. Devemos ter um site? Devemos ter um Google Negócio? Óbvio. Devemos estar presente em vários canais? Sim. Devemos otimizar o nosso Instagram, ter um WhatsApp Business? Desculpa, devemos otimizar o nosso WhatsApp, ter um WhatsApp Business otimizado, linkar ali o Instagram, o Facebook, a localização se você tiver um local físico, no WhatsApp Business, devemos. A gente tem que cuidar de todas essas etapas, de todos esses processos. Mas hoje eu vou falar aqui com mais especificidade para vocês sobre o nosso perfil no Instagram e social media. E a gente tem que prestar atenção em 3 elementos básicos, que são a bio, o conteúdo que a gente faz no feed e os destaques, tá? Bom, falando sobre conteúdo aqui da bio, como que funciona? Não sei se vocês sabem, mas o Instagram, ele tem 2 mecanismos de pesquisa que são muito poderosos, tá? Um mecanismo de pesquisa poderosíssimo que nós temos é o próprio arroba do nosso nome. Então, aqui em cima, onde vocês podem ver que está em negrito, que é o vanessa.acastro, que é o meu arroba no Instagram, é um mecanismo de busca. A gente tem que se colocar no lugar do cliente para passar essa experiência do cliente para poder entender como que o cliente buscaria pela nossa profissão, né? Como que o cliente buscaria? Né? Será que o cliente buscaria mais pacientes? Buscaria, né? É um termo que o cliente buscaria. Mas, de praxe, o que o cliente majoritariamente busca ali na lupa do Instagram é simplesmente marketing médico. Então, quando a gente trabalha com essa especialidade, é importantíssimo que a gente facilite o trabalho do cliente ao nos buscar e que a gente coloque ali especialista em marketing médico ou social media, especialista em marketing médico, né? Que a gente coloque o que a gente faz da maneira como o cliente vai buscar, da maneira como o cliente vai buscar pelo nosso trabalho nas redes sociais, tá bom? O que a gente tem que entender sobre a bio do Instagram? São poucos caracteres e diz uma célebre frase do marketing também, né? Que fazer marketing é transformar minutos em segundos. Então, a gente precisa transparecer nesses poucos caracteres, nessas poucas palavras que a gente tem aqui na bio, a gente precisa mostrar o que a gente faz, para quem a gente faz e como a gente faz. E são poucas palavras, né? A gente não tem uma opção muito grande ali. Por isso a gente tem que ser conciso e cirúrgico. Então, já decidimos ali o que vamos colocar na bio do Instagram, quer dizer, no negrito do Instagram, para que o nosso cliente possa encontrar. Agora chegou o momento de pensar o que nós vamos escrever na bio aqui do nosso Instagram, tá bom? E aí nós vamos primeiro falar sobre o que não fazer, o que não escrever na nossa bio do Instagram, tá? Social media para empreendedores. Faça sua empresa ter mais visibilidade. Aumente a sua presença. Fortaleça o seu posicionamento digital. Isso daqui você está falando para quem? Conectou com quem? Se você vê alguém que escreve, faça sua empresa ter mais visibilidade, isso conecta, isso resolve o seu problema, isso está falando diretamente com você, né? O mesmo social media para empreendedores. Falei sobre isso ontem, tá? Empreendedor, existem vários, né? Faça sua empresa ter mais visibilidade. Tá, e vai fazer o quê com a visibilidade? O que eu ganho com a visibilidade da minha empresa? Todo mundo vai ver a minha empresa, e daí? E como fica? Qual é o próximo passo? A visibilidade, ela é uma parte do processo que a gente precisa para chegar no objetivo final, que é o que todo mundo quer. Dinheiro. As pessoas estão no Instagram, as pessoas pagam para que nós façamos o Instagram, o marketing delas, enfim, de modo geral, para que elas tenham dinheiro, para que mais pessoas vejam, mas a gente não quer que as pessoas só olhem. Ponto número 2, a mesma coisa aqui do aumente sua presença online. Tá, estou presente online, minha presença está grande, e daí? Aumente sua presença online, a pessoa vai bater o olho e falar, caraca, meu sonho era estar presente online, achei quem eu precisava, vai me deixar presente no Instagram, estou felizão, né? Vou ter presença online, era meu sonho ter presença online. Não, não é. Tá? A nossa bio, ela tem que ter uma promessa adequada para o nosso público. Por exemplo, tá bem batida essa frase, muita gente já conhece, mas ela continua muito boa, tá? Transformando seguidores em pacientes. É uma promessa velha, porém funciona, tá? Essa transformando seguidores em pacientes é o que eu chamo de o básico bem feito. É o arroz com feijão. Ponto número 2 desse tipo de promessa aqui que a gente pode e deve utilizar na bio é que você fala com o profissional da saúde. Você fala com o médico. Tudo bem que vários outros profissionais da saúde também têm pacientes, né? O dentista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, etc.
Mas o transformando seguidores em pacientes é algo que o médico olha e fala, nossa, eu tenho paciente, né? Ele se identifica com aquilo ali. Frase número 2 que nós podemos utilizar para quem já está há mais tempo no mercado, para quem já atendeu clientes, para quem já tem um pouco desse referencial, tá? E aqui a gente pode e deve sim, para quem já tem experiência, para quem já está no mercado, a gente pode e deve expor sim o nosso tempo de experiência, né? Então, mais de X médicos e clínicas atendidas. Ponto número 2, que é muito interessante para quem fez transição de carreira, para quem é enfermeira, para quem é fisioterapeuta, enfim. Uma outra frase interessante é do hospital ao digital. Então, isso serve tanto para aquele profissional que saiu ali, que fez a transição de carreira da enfermagem para o digital, né, para o mercado de marketing médico, para o mercado de marketing digital, a pessoa fez a transição de carreira, quanto para o próprio médico. Número 3, perdão. Criação de conteúdo no Instagram de médicos que querem atrair mais pacientes. Entende, Dani? Isso não é nenhuma promessa milagrosa. Por quê? Porque nós não somos Jesus. Não temos como... E é incrível. Por mais que seja o mesmo trabalho, a mesma prestação de serviços, depende muito do médico. Às vezes a gente faz exatamente o mesmo trabalho para um e para outro, e um desempenha super bem e o outro não, né? Cuide do seu marketing, isso aqui também é um clássico, né? Cuide do seu marketing enquanto você cuida dos seus pacientes. Também é o que eu chamo de arroz com feijão básico, bem feito ali para ter navio. E por último, caso você seja aí da área da saúde, aqui eu tenho várias alunas que fizeram essa migração. Temos nutricionista, temos fisioterapeuta, enfermeira, temos vários dentistas também. Tenho vários alunos que fizeram essa transição de carreira da área da saúde. Tem aluna médica também que fizeram essa transição da área da saúde para o mercado digital, tá? E isso é algo que agrega, sim. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre conteúdo, né? Então, assim, que tipo de conteúdo que deve ter, o que eu preciso postar, e aí, novamente, a gente tem que voltar lá naquele comecinho, né? Ali no começo por você, do que você vai oferecer para esse cliente, o que você vai oferecer, como que é o seu trabalho, o que vai ter na sua proposta comercial, se você vai fazer só Instagram ou não, tudo isso vai depender de como você vai produzir o seu conteúdo, tá? Aqui algumas ideias de posts para a gente ter fixado. Nós devemos ter esses posts ali de maneira estratégica. Então, ali nesses posts fixados, não é o momento, não é o local para a gente colocar um conteúdo, por exemplo, do nosso filho, do nosso cachorro, de uma viagem, né? Não é o lugar para a gente colocar esse tipo de conteúdo. 3 ideias de posts para vocês deixarem fixados no perfil de vocês. Prazer, Joana. Né? Prazer, fulano, enfim, prazer seu nome. Ou, quem sou eu? Ou, minha trajetória no marketing é super interessante de deixarmos ali. Lembrando que a gente tem que ter um cuidado muito grande, inclusive na hora de se apresentar. Que alguns elementos da nossa história talvez possam não ser tão interessantes. Então, exemplos. A menos que você vá ultra, mega, hiper nichar para alguma coisa específica, tá? Não pode ficar nem muito longo, que dê preguiça de ler, nem muito curto, que não passa informações. Então, geralmente, ali, colocar alguma coisa, gosto de tal coisa, comecei no marketing por causa disso, daquilo. Número 2, como funciona o meu trabalho, né? E aqui você volta do que você vai entregar para o cliente, se vai ter gestão de Instagram, se vai ter tráfego pago, se vai ter ganho no negócio, como que funciona. Quando o cliente chega, qual é a primeira coisa que você faz? Quero conteúdo para você também deixar fixado. É um exemplo de cliente atendido, ou aqui pode até mesmo ser um cliente exemplo, tá, Vanessa? Estou começando agora. Nunca atendi ninguém tal e tudo. Então, você vai fazer a estratégia do Dr. João, por exemplo. Estratégia do Dr. João, pediatra de uma cidade grande, está há tantos anos no mercado, está começando agora no Instagram, então não. Mais conteúdos que podemos ter no feed, tá? Que já não são mais conteúdos para a gente deixar destacado. Não. Essas ideias de conteúdo que eu vou dar aqui para vocês no feed, elas não são para serem utilizadas unicamente de modo estático ou carrossel. Obrigatoriamente, a gente precisa mostrar a nossa cara. A gente precisa gravar um vídeo. O vídeo, ele transparece mais segurança na hora da nossa fala, ele permite que o cliente nos conheça, ele dá uma segurança no cliente. Nossa, vou contratar uma pessoa real, né? Eu estou contratando uma pessoa real. Por mais que você seja uma urgência e trabalhe sozinha, ou que você seja uma agência e trabalhe com várias pessoas, é importantíssimo você deixar ali, no momento que uma pessoa entra no seu feed, que ela veja esses 3 tipos de conteúdo ali. Então não é, beleza, eu fiz um vídeo hoje, aí eu vou fazer outro vídeo só daqui 1 mês, 2 meses. Não, quando eu abro o feed, quando as pessoas olham o nosso feed, as pessoas obrigatoriamente precisam encontrar esses 3 tipos de conteúdo ali, quando estamos falando de prestador de serviços, que é o nosso caso, tá? Para quem quer fechar mais clientes, para quem quer conectar com os clientes. Então, antes de mais nada, evitem cair no pior buraco negro da internet, que é a tal da comparação. Mas o Carlinhos Maia é super famoso e ele só faz conteúdo em vídeo, então eu vou fazer tudo em vídeo também. Beleza, o seu nicho é o do Carlinhos Maia? Ou você tem outro nicho? Você é humorista? O seu público gosta de consumir humor em forma de vídeo? Não, né? Então você está fazendo outra coisa. E exemplos para postar no feed. Conteúdos que ensinam algo pro médico. Algum conteúdo de valor, tá? Sem aquele negócio de ficar dando 3 diquinhas disso, 3 diquinhas daquilo e tal, porque já tá até meio batido. Mas o conteúdo de valor hoje, até isso mudou, né? A maneira como a gente faz. Então, exemplo. Médicos. O que postar
em 24 horas de stories. Então ali você vai mostrar, pode ser um Reels, pode ser um carrossel, pode ser um estático, enfim, você vai mostrar para esse possível cliente que está vendo o seu feed o que ele pode postar nos stories, né? Ele que é médico, o que você aconselha para quem é médico postar nos stories? Número 2, preço de consulta pode ser postado nos stories. Isso daqui já entra mostrando a nossa autoridade. Por quê? Quando a gente vira especialista em marketing para médico, falei com isso para vocês na aula passada, na aula de ontem, obrigatoriamente a gente precisa entender das regras de publicidade e propaganda médica que são impostas pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque os médicos, eles precisam seguir, mas eles não são especialistas em publicidade médica. Eles são especialistas lá na área dele, né? Pediatria, endocrinologia. De publicidade médica, quem tem que ser especialista somos nós. Número 3, um post assim: o paciente manda mensagem e some. O que pode ser? Isso também é um problema que os médicos enfrentam muito. Nossa, eu tenho 70 contatos por dia. Desses 70 contatos por dia, a secretária responde e o paciente some, né? Então, o que pode ser? Como que a gente pode resolver isso? E etc. Número 4, por que o seu faturamento do consultório é mais importante do que o número de seguidores? Isso daqui também é uma velha máxima, porque às vezes o profissional fica ali muito preocupado com o número de seguidores e esquece de pensar que o faturamento é mais importante que o número de seguidores. Vou mostrar aí o seu ponto de vista em relação a isso. Médico precisa ter selinho azul no Instagram, né? Que é esse selinho que antigamente era adquirido por méritos e hoje todo mundo pode pagar e obter selinho. Qual que é uma das melhores e maiores vantagens do selinho azul? Se a conta for hackeada, mais fácil de recuperar a conta para o médico, tá? Essa é uma das inúmeras vantagens, mas essa é que eu acho principal para o médico, tá bom? E outra, o silêncio dos bons médicos contribui para o barulho dos maus. Aqui, para fazer um conteúdo um pouco mais reflexivo, né? E encorajar aqueles profissionais que às vezes são excelentes profissionais e não têm coragem de colocar um posicionamento, não têm coragem de se posicionar no Instagram por acharem, mas eu vou ficar me mostrando. O que nós vamos colocar, o que nós podemos colocar nos destaques. Em quem sou eu, ali nos destaques, com um pouquinho mais de detalhe, que se você quiser fazer uma sequência de stories contando essa história, fica super interessante, todo mundo gosta de ver e tudo, vai ser um pouquinho mais curioso. Número 2, clientes atendidos, caso você já tenha clientes atendidos. Vanessa, estou começando agora, eu nunca atendi nenhum cliente, o que eu faço? Você pode fazer um antes e um depois de feed do Instagram, por exemplo. Antes, depois, para mostrar o seu trabalho. Você pode fazer uma capa, um layout de site para mostrar o seu trabalho, para mostrar como você faria se você tivesse atendido um dermatologista, por exemplo. Você faz um layout de site e coloca ali no seu destaque. Outro ponto, o passo a passo do seu trabalho, tá? Aqui nos destaques, a gente tem que colocar de maneira mais detalhada aqueles conteúdos que a gente deixou fixado ali no perfil do Instagram, tá? Como post ali fixado no perfil do Instagram, só com mais detalhes, mostrando um pouquinho mais. Aqui no passo a passo, além de mostrar como que você atende o cliente, desde o primeiro momento que o cliente atende, até no momento que você começa a entregar o trabalho, é importante você colocar um pouquinho da rotina, vai fazer uma reunião com o cliente, vai fazer um fechamento, né? Tá fazendo um briefing com o cliente, tira uma foto, posta nos stories, fazendo briefing com o cliente. Lembrando que produção de conteúdo é igual dieta e atividade física, tá? Parou de fazer, parou de ter resultado. Então é algo que a gente precisa ter constância, ok? Não é algo que a gente vai ali fazer uma vez na vida e tchau, ou nossa, eu estou fazendo stories há 10 dias e não tive resultado. Mas não vai ter resultado mesmo, né? Com 10 dias não acontece nenhum milagre, ok? Vamos falar agora do nosso terceiro passo da aula de hoje, que é a proposta comercial. Então, até aqui, na aula de ontem, nós entendemos quem é o cliente. Passo número 2, para ir de 0 aos 10 mil reais por mês com marketing médico. Nós preparamos o nosso perfil, preparamos o nosso posicionamento para atender esse cliente. E o passo número 3, obviamente, é preparar a proposta comercial. Por quê? Porque antes da gente prospectar o cliente, a gente já tem que ter uma proposta, a gente já tem que ter um posicionamento e temos que ter uma clareza sobre a proposta comercial que a gente vai apresentar para esse cliente, tá? Então, assim, definiu sua proposta comercial, você tem clareza naquilo que você vai entregar para o cliente, você tem clareza sobre o seu trabalho, né? O que você vai fazer, é só Instagram, é só site, o que você vai entregar para o cliente. A partir do momento que nós temos essa clareza, a gente parte para escrever nessa ordem, tá? Essa ordem de proposta comercial é a minha recomendação. Nós vamos escrever nossa apresentação. É o famoso quem sou eu. Mas aqui, extremamente mais resumido, tá? A minha recomendação é que essa apresentação nossa da proposta comercial não passe ali de 3 parágrafos no máximo. Toda proposta comercial não pode ser muito longa, que dê preguiça de ler, e nem muito curta, que não passe informações. Então, sim, é um linear ali muito tênue. Então, a apresentação, se tiver uma foto profissional sua, recomendo que coloque também, para gerar uma identificação. Vanessa, mas eu tenho uma agência. Tudo bem, não tem problema. Mesmo que você tenha uma agência com vários funcionários, coloque a sua foto ali, de você que está fazendo a proposta comercial, que está apresentando a proposta comercial para aquele cliente, para poder gerar essa identificação, tá bom? Próximo passo. O que você faz e quais são os seus serviços. Isso também tem que estar muito claro na proposta comercial. O que você faz e o que você não faz, tá? Porque às vezes o cliente vai ter uma expectativa, faz isso, faz aquilo e tal. Então aqui é o momento de você descrever por tópicos.
que você faz, como você entrega seu material, como é feita a entrega, você vai entregar por onde? É por e-mail? É pelo WhatsApp? Você vai montar um grupo no WhatsApp? Você vai entregar um para um? Você vai mandar por e-mail? Você vai mandar por telefone? Né? Tudo isso a gente tem que colocar aqui e escrever quais são os serviços e como a gente entrega esse serviço. Aqui eu recomendo que isso seja feito em 2 páginas ali, para não ficar tão extenso, para não ficar aquele monte de texto em uma página só. Então, em uma página, você pode elencar ali em tópicos o que você entrega, como funciona o seu trabalho, quais são os seus serviços, e na segunda página, né, que até agora já estamos na terceira, a primeira página foi a sua apresentação, segundo, o que você faz, o serviço que você entrega, e a terceira também relacionada aos serviços, como que você entrega. Então, já estamos aqui na nossa terceira página, ok? Próximo passo é vantagens do marketing médico, né? Por que médico deve fazer marketing? Qual a importância disso? Mostrar que existe algo além do apenas ganhar dinheiro, que é também... Estamos, então, na 4ª página, certo? E na 5ª página, caso você já tenha, você pode colocar o seu portfólio. Sim, eu coloco o nosso portfólio da agência já ali na proposta comercial. A gente tem também uma página no site com todos os clientes, mas ali no portfólio, na página comercial, eu coloco o portfólio já na proposta comercial para que os clientes vejam ali, clientes atendidos e etc. E, por último, chegamos aqui, então, nós já estamos ali na 6ª ou 7ª página, a depender da quantidade que você for colocar. Nós temos, para finalizar a nossa proposta comercial, como contratar, né? Como que nós vamos contratar, como que esse cliente entra em contato com você? Você vai deixar o seu contato do WhatsApp, você vai deixar o seu contato por e-mail, que eu não recomendo, tá? O que eu realmente recomendo é que você deixe o contato ali por WhatsApp. Muito, muito, muito importante de termos a nossa proposta comercial. Válida até o dia tal. Válida durante 15 dias após o recebimento da mesma. Porque é super importante a gente já ter na proposta comercial valores. Por quê? A proposta comercial é a formalização de uma prestação de serviço. Então, não dá para você falar para o cliente numa reunião, olha, eu vou te cobrar R$2.000, tá? Por exemplo, você falou isso para o cliente numa reunião, e aí você não envia a proposta comercial, você não formaliza isso por escrito, ficou dito ou não dito, tá? Por isso que é super importante, após apresentarmos a nossa proposta comercial para o cliente, é super importante que a gente envie essa proposta por escrito para formalizar e que tenhamos ali abaixo do preço escrito, proposta válida durante 15 dias após o recebimento da mesma. Para quê? Para daqui 2 anos, sim, parece absurdo, mas não é, tá, gente? Eu hoje tenho clientes para quem eu apresentei proposta comercial há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, e não fechou naquela época, e hoje quer fechar. Mas, obviamente, primeiro que está escrito, segundo que o cliente não é sem noção, não é doido, ele já sabe que o valor vai ser diferente e tudo, mas sim, às vezes a gente faz uma prospecção de um cliente e esse cliente volta a entrar em contato, volta a fechar daqui a algum tempo, 6 meses, 1 ano, enfim, isso é super importante. A gente ter ali esse limite de tempo para que o cliente possa contratar, tá bom? Que não seja um limite eterno. E nós vamos para o passo 4, que é como prospectar clientes. E aqui vai até uma opinião pessoal minha para vocês, tá? De quem já está aí na jornada há 5 anos. O conhecimento, ele é fundamental. A gente realmente precisa entender do nosso cliente, a gente precisa ter o nosso perfil organizado, a gente precisa de uma série de coisas. Mas nada adianta a gente ficar estudando se a gente não colocar em prática com uma prospecção efetiva, com uma prospecção que realmente funcione, né? Porque, afinal de contas, a gente passa, né? Eu, pelo menos, sou da geração que eu vi, você tem que estudar, né? Estudar. Mas, no final das contas, não ensinaram para nós que só estudar não garante dinheiro, né? Que a gente tem realmente que trabalhar, utilizar tudo que aprendeu para colocar em prática, para oferecer um serviço para alguém, para correr atrás de algum emprego. E o prospectar é o nosso primeiro trabalho como social media, como estrategista em marketing digital. A prospecção, ela de fato, ela é um trabalho. E para nós que trabalhamos com marketing, porque a gente tem que angariar os nossos primeiros clientes, né? Todo mundo começa com cliente 1, ninguém começa com 20 clientes, com 30 clientes. A gente sempre tem um cliente 1, que a gente também pode chamar de experiência, né? Quando a gente está aprendendo ali a profissão, é parte do nosso trabalho prospectar esse cliente. O que eu faço aqui, tá? Nós temos hoje 5 formas de prospecção cirúrgica. Por que 5 formas, né? A prospecção feita pessoalmente, que modéstias à parte, é a que eu mais gosto. É também a que mais dá trabalho? Tá? É a que mais dá trabalho porque consome muito do nosso tempo. Mas foi assim que eu comecei a prospectar, foi assim que eu fechei os meus primeiros clientes. Não foi por direct, não foi por Instagram, não foi por telefone. Foi literalmente indo lá, toque, de porta em porta, lógico, porque a gente aprimorou, a gente vai melhorando essas técnicas ao longo do tempo. Prospecção número 2 que a gente utiliza é a prospecção por direct. Mas aqui é super importante, na verdade, em todas, tá, gente? Só que a por direct é crucial que o nosso perfil esteja preparado. Nosso perfil precisa estar preparado, a gente precisa ter um perfil estratégico, inclusive na prospecção pessoalmente. Porque quando a gente deixa pessoalmente um canal de contato para o nosso cliente, a gente deixa, além do WhatsApp, a gente também deixa as nossas redes sociais. Lembrando vocês que rede social não é apenas Instagram. Ponto número 3, né? Qual é a terceira prospecção que a gente faz aqui hoje em dia?
através das secretárias. A gente liga para a secretária, conversa com ela, isso a gente faz mais por telefone, tá? A gente liga, conversa com a secretária, organiza pedido para que ela, lógico, tudo isso tem técnica, tem jeito, tem maneiras específicas de fazermos isso, né? Não é assim aleatório, sair ligando para qualquer secretária, existe um passo a passo, mas a gente pede para que essa secretária agende para nós um horário com o médico. E aí, em seguida, a gente faz a prospecção desse médico. Próxima forma de prospecção, quarta forma de prospecção, a gente utiliza os próprios representantes comerciais de medicamentos. Sabemos que o horário do representante comercial de medicamento é sagrado. É óbvio que o representante comercial não vai apresentar o nosso trabalho como agência, como profissional de marketing no horário que ele está ali trabalhando, né? Isso é até extremamente antiético. O horário dele está trabalhando para a indústria farmacêutica, ele está trabalhando para a indústria farmacêutica. Ponto, acabou. Isso é inegociável. Acontece que esses representantes acabam estabelecendo relações de amizade, muitas vezes, com os clientes, ou possuem parentes, familiares, amigos, enfim, que também são médicos e ou da área da saúde. Então, esses representantes, por terem uma rede de contato muito grande, eles sim conseguem orientar, direcionar e indicar a nossa prestação de serviços para esses clientes que são médicos em um momento oportuno, óbvio, não no momento de trabalho deles, ok? E por último, nossa quinta e última forma de prospecção, é extremamente eficaz, mas essa aqui já não funciona para quem está iniciando, né? Só funciona para quem já tem clientes, que é o indique e ganhe. A gente conversa com quem já é cliente, explica sobre essa promoção aí, né? Essa forma de angariar mais clientes. A gente explica que assim que a pessoa indicar algum colega, enfim, esse colega fechar, no primeiro mês que esse colega fechar, a gente oferece um desconto na mensalidade ali do cliente que já era nosso cliente, mas que nos indicou. Isso é uma forma até de gentileza, de podermos agradecer as indicações que esse cliente, com certeza, por gostar da prestação de serviço, o cliente já faria essa indicação de graça, né? Mas nada mais justo do que reconhecer, remunerar esse cliente por esse trabalho feito, tá joia? Então, vamos para o nosso próximo slide, porque agora a gente vai falar um pouco mais detalhado, na verdade, bem detalhado, sobre a prospecção no direct. Tem até aquela velha frase que fala, quem aprende não depende, né? Então, por isso que é super importante a gente aprender a fazer a prospecção de modo contrário, para não depender de indicação, não depender da sorte, não depender de um monte de coisa. Rosemeldi, a gente também utiliza o tráfego pago, tá? Dentro do curso até tem essa modalidade de como social media pode prospectar utilizando ali o tráfego pago. E aqui, nos resultados, né? Tem gente que fala assim, prospectar por direct não funciona, e etc, né? Não funciona ou porque a pessoa faz de forma errada, que a imensa maioria faz de forma errada. Não funciona porque a pessoa, às vezes, não está com o perfil preparado, ou não funciona porque a pessoa prospectou pouquíssimos clientes e quer um fechamento enorme e a pessoa acaba desistindo. Porque tem pessoas que estão com o perfil preparado, estão prontas, têm uma técnica e acabam desistindo. E aí, realmente, se você está com tudo pronto, mas desiste no meio do caminho, não fecha cliente. Porque a prospecção, ela não é para fechar. Ela é até fechar. Então, a gente faz prospecção ali até fechar. A gente insiste, 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 e sem dúvida o cliente vem quando a gente tem a técnica adequada e quando a gente está com o nosso perfil, com o nosso material adequado. Tá joia? Nessa prospecção cirúrgica, que eu utilizo por direct do Instagram, a gente vai aprendendo ali a criar afinidades, tá? Ou a gente já aproveita a afinidade que tem, ou a gente corre atrás para criar essa afinidade. Aquela velha frase também, né? Oportunidade não existe, oportunidade não aparece, a gente é que cria. Então é o seguinte, vamos supor que você tem um médico que te segue ali no seu perfil, seu seguidor e tal, vocês são amigos. É muito mais fácil você utilizar do gatilho da afinidade, do gatilho da aproximação que você já tem com esse profissional. Vanessa, mas esse profissional que me segue, o perfil dele é fechado, ele não quer saber do Instagram e etc. Ótimo, gatilho da afinidade, gatilho da afeição não é isso. O gatilho da afeição é você entrar para ver quem são os seguidores desse profissional. E como a medicina é uma faculdade muito extensa, né, são 6 anos que o médico passa ali dentro da faculdade, geralmente tem uma afinidade muito grande um com o outro, o que acontece? Vamos supor que você e o Dr. João, por exemplo, se seguem mutuamente, então você vai entrar ali, vai ver quem são os seguidores do Dr. João, e aí ali você encontra a doutora Maria, né, para prospectar. Então você vai fazer esse passo a passo aqui das mensagens para a doutora Maria, que já vou te falar, e quando a doutora Maria for olhar o seu perfil, porque sim, ela vai olhar o seu perfil, por mais que ela veja que você é um profissional de marketing, ela vai olhar ali o seu perfil e falar assim, nossa, olha só, ela conhece o Dr. João, que é meu amigo. Será que ela faz o marketing do Dr. João? Será que essa pessoa é paciente do Dr. João? Será que essa pessoa é filha, neta, sobrinha, amigo, conhecido do Dr. João? Não sei, mas é algum contato. Então, você deixa, a partir desse momento, você não é mais uma total desconhecida ou um total desconhecido, mas você já tem ali um pontinho de afinidade com essa pessoa. E ainda que de modo inconsciente, ainda que essa pessoa não perceba, é um ponto de contato. É uma maneira de gerar é uma maneira de gerar proximidade com essa pessoa, tá? Vanessa, não tem nenhum médico que me segue, estou começando no Instagram agora, tá difícil, como que eu vou fazer? Neste caso, nós vamos utilizar da boa e velha técnica de prospecção em balde. E, novamente, você precisa ter o seu perfil preparado.
Nesse caso, para começar a angariar médicos seguidores, o que você vai fazer? Colocar literalmente dicas que servem para o dia a dia do médico que quer começar ali no Instagram. Conteúdo número 2 que você pode fazer no seu perfil nesse caso. Médico, precisa gravar conteúdo de jaleco? Precisa fazer foto de jaleco, sim ou não? Colocar DR na bio ou não? Deixar só o nome ou põe o DR ali, né, no arroba do Instagram, como que fica? Então, todos esses conteúdos que servem de dicas práticas no dia a dia para quem quer começar alguma coisa no Instagram, você pode e deve fazer ali no seu conteúdo para, em seguida, começar a fazer a nossa velha e boa pesca em balde. Existem vários sites de médicos, paramédicos, que têm uma excelente visibilidade e um engajamento muito baixo no sentido de interação. O que isso quer dizer? As pessoas leem aquele conteúdo, as pessoas até curtem aquele conteúdo, mas você entra lá e não tem 60 comentários, por exemplo, às vezes tem nenhum comentário. Exemplo, tá? O próprio perfil no Instagram do CFM, do Conselho Federal de Medicina, e vários outros perfis também de conselhos regionais de algum estado. Então, por exemplo, CRM-DF, CRM-GO, CRM São Paulo, né, que é o CREMESP, e assim sucessivamente. São perfis que têm milhares de médicos ali que seguem, que acompanham, porque tem informações relevantes, que muitas vezes o médico precisa se atualizar em relação a essa parte técnica e burocrática da profissão, então eles leem, sim, porém tem um comentário, dois, nenhum comentário, nenhum comentário. Então esse é o seu momento de brilhar para angariar seguidores que são médicos e que podem se tornar possíveis clientes, tá? Você vai entrar ali e vai começar a fazer comentários relevantes acerca da publicação. Nossa, eu também concordo, eu também acho que isso e aquilo. Relevante, gente, no sentido de concordar com o médico, nem sempre com o conselho. Às vezes o conselho notifica ali, né? Às vezes o conteúdo é: vamos aumentar a mensalidade do conselho, né? Vamos aumentar a mensalidade cobrada dos médicos, a anuidade. E aí você escreve lá, nossa, eu concordo. Aí não, você tem que ser sempre pró-médico ali nos seus comentários para que você atraia os seguidores que são seus possíveis clientes, tá? Feito isso, começou ali a angariar os seus primeiros seguidores que são médicos. O próximo passo é partir aqui, né? Para criando essas afinidades e ir angariando aqui essas pessoas, ok? E assim, a gente parte para o nosso próximo passo, que são as mensagens por direct. Descobrimos a pessoa, né? Olhamos ali aquele perfil, a gente vai avaliar se aquele perfil, número 1, tá? A regra número 1 do número 1. Se a gente percebe que o perfil está fechado, a gente não prospecta. Por quê? Perfil fechado não quer ser incomodado. Começa por ele. Quando a pessoa tem o perfil fechado, por mais que ele escreva médico ali na bio e a gente consiga ver, o fato do perfil estar fechado significa que ele é uma pessoa que não quer aparecer, não está disposto, não é o momento. Então, é meio que em vão enviar mensagem para esse tipo de pessoa que não quer aparecer. Perfil número 2, que a gente não faz prospecção, mas aqui já é por uma questão ética minha, ok? Quando a gente entra no perfil do médico e vê que esse médico já tem bastante conteúdo e que aparentemente já tem um profissional ali tomando conta desse conteúdo. Então a bio está organizada, tem um link ali na bio, está otimizado, está usando as palavras-chave, a gente vê que o perfil está bonitinho, que tem uma constância nas postagens. Quando a gente observa tudo isso, aí eu também não entro em contato por uma questão de ética, por saber, por estar nítido de que já tem um profissional ali tomando conta. Perfil aberto. Parece que tem um profissional tomando conta, mas eu entro lá na última postagem. Já tem 3 meses, 4 meses da última postagem, aí sim, vale a pena abordar esse profissional, porque às vezes ou ele está trocando, ou está procurando uma outra pessoa, pode ser também que ele esteja em algum momento de vida pessoal e tenha dado uma pausa? Pode, tá? Quarto passo, de qual a gente nunca faz em prospecção, que é criticar, né? Seja feito pelo médico ou seja feito por um profissional, a gente não dá dica construtiva, crítica construtiva, de jeito nenhum. Por exemplo, olha, eu refiz aqui o seu conteúdo, eu refiz aqui o seu texto de uma maneira melhor, de uma maneira mais bonita, eu refiz as artes do seu Instagram, o que você acha? Quando você fala, eu melhorei seu texto, eu melhorei a arte do seu Instagram, você está chamando uma bosta que está ali, entendeu? Indiretamente ou diretamente, vai na interpretação de cada um, você está dizendo, o que você fez aí está feio, está insuficiente, precisa de melhoria. E essa é a pior maneira que existe da gente chegar, da gente abordar alguém e dizer que ele precisa de melhoria. Porque no fundo, a pessoa já sabe que ela precisa de melhoria. Feito isso, você encontrou ali os seus perfis adequados, o que eu recomendo que vocês façam? Faça uma lista. Quem é de Excel faz no Excel, quem é de Trello pode fazer no Trello, quem é de agendinha no papel e caneta como eu pode utilizar a agendinha no papel e caneta, por quê? Você vai colocar o arroba e o telefone, o arroba e o telefone, o arroba e o telefone de cada um. Não precisa colocar o arroba, o nome, a cidade, não precisa colocar tudo isso. Porque com o arroba, você já tem ali o acesso ao telefone e a todas as demais informações. O que nós vamos fazer com este profissional que nós encontramos aqui no Instagram antes de iniciar a prospecção? Nós vamos ligar para a Márcia. Vanessa, quem é Márcia, Vanessa? Eu não conheço essa Márcia. Gente, vocês vão ver, vocês podem dar risada, mas vocês vão lembrar de mim a hora que vocês estiverem ligando para prospectar. Vocês vão ver que a imensa maioria das secretárias brasileiras se chamam Márcia, né? Então, a gente liga ali para a Márcia daquele médico antes de enviar as mensagens por direct. Por quê? É para a Márcia que nós vamos fazer 3 perguntas cruciais para saber se a gente procede com essa prospecção ou para saber se a gente economiza ali o nosso tempo de enviar essas mensagens por direct, ok? Uma,
se atende plano de saúde. 2, qual o valor da consulta particular? 3, qual é a data da próxima consulta? Após fazermos essas 3 perguntas, é óbvio que nós não vamos agendar. A gente não vai ocupar o tempo do profissional, marcar uma consulta que a gente não vai. É óbvio, nunca vamos agendar em hipótese nenhuma. Mas quando a gente liga para a Márcia, pergunta, ô Márcia, tudo bem? O doutor João atende plano de saúde? A Márcia vai falar, olha, atende sim, ele atende Unimed, Bradesco, Amil, não sei o que, Apivida e tal. Beleza, Márcia, obrigada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Desses planos aí que você me falou, nenhum é o meu. Então, deixa eu te perguntar, qual que é o valor da consulta particular do doutor João? Olha, o doutor João, a consulta particular dele, são R$400. Ótimo, Márcia. Para qual o dia mais próximo de data de consulta com o doutor? Ela vai falar, tem para amanhã, você quer agendar? Ou então, assim, hoje é quinta-feira. Tem para segunda-feira, você quer agendar? Você fala, olha, vou ver meu trabalho, vou ver meu marido, meu filho, minha babá, minha mãe, meu periquito, meu papagaio, meu peixe, meu febre, enfim. Você inventa qualquer desculpa e fala, volto a ligar novamente depois, eu vou rever meus horários aqui e ligo novamente depois para confirmar. Não agendamos a consulta. Por que é tão importante nós sabermos essas 3 informações a respeito do profissional? Já falei para vocês em uma das aulas aqui, naquela aula que nós falamos sobre entender para atender, e aqui é onde a gente começa a encaixar as pecinhas desse quebra-cabeça, porque a gente precisa entender do negócio do médico, para depois atendê-lo e prospectá-lo com qualidade, que é o seguinte, nenhum médico se formou para atender por plano de saúde. Isso foi tema da nossa aula número 1, que era entendendo o cliente, entendendo o médico. Estou reforçando aqui com vocês. Por quê? O plano de saúde paga super mal em relação à consulta particular. O plano de saúde demora para pagar. Existem problemas, é super difícil o credenciamento. São vários outros motivos, mas especialmente o financeiro. Porque o que o plano de saúde repassa para o médico, muitas vezes chega a ser 10 vezes menor do que esse médico poderia ganhar se fosse o atendimento particular. Nossa, Vanessa, então por que eles atendem por plano de saúde e não vão todos atender no particular? Né? Pergunta até meio óbvia. Pelo seguinte motivo. Eles não têm marketing suficiente para angariar pacientes particulares. E hoje, gente, a regra de mercado é muito clara. Ou você vai fazer o seu marketing, ou você vai trabalhar para quem faz. Isso serve para nós, isso serve para o cliente, isso serve para todo prestador de serviços, para toda pessoa que vende algum serviço ou algum produto. Quando o médico não faz o próprio marketing, não estou falando que o médico tem que ir lá cuidar de tudo dele, não. Pelo contrário, isso é até meio desumano colocar o médico fazer, além de tudo que já faz, colocar para fazer o próprio marketing. Mas estou dizendo, quando o médico não contrata uma equipe, não contrata alguém, não contrata uma agência para cuidar do marketing profissional dele, ele acaba tendo que trabalhar para quem cuida do próprio marketing, que são grandes redes de hospital, grandes planos de saúde e assim sucessivamente. Mas aí ele trabalha para quem faz marketing porque ele não desenvolveu o marketing próprio. O que essas 3 perguntas que a gente faz para a secretária nos indicam? Nos indicam se esse médico precisa muito ou pouco de marketing, tá? Vamos supor que você ligou, e sim, já me aconteceu, e esse médico não atende plano de saúde, ou seja, quem não atende plano de saúde é porque já está muito melhor ali no seu marketing para consultório particular, ok? Esse médico não atende plano de saúde, a consulta particular dele custa R$1.200, nós estamos no mês de junho e só tem vaga para outubro, ou seja, ele está com a agenda dele lotadíssima. Esse médico claramente não precisa de marketing. Esse médico você não precisa nem ver a mensagem por direct, porque ele já tem algo muito sobrenatural, ele é muito bom, ele já sabe muito vender, ele está fazendo alguma coisa muito incrível ali, ou ele é o único da região, alguma coisa do tipo, algo muito incrível, né, que coloca esse médico como não precisar de marketing. Porém, de 1.000 ligações que eu fiz, eu acho que eu vi 2 vezes esse caso. Não de 1.000, tá? 2 vezes eu vi esse caso aí. Ou seja, é a raridade da raridade da raridade. Se vocês prospectarem pouco, ligando para a secretária para pedir essas informações, se vocês prospectarem pouco, talvez vocês nem conheçam o médico dessa forma. Talvez vocês nem tenham essas informações. Na pergunta número 3, tá? Na pergunta número 2, então, sobre o valor da consulta particular, a gente consegue entender se esse médico tem muito ou pouco paciente. Existe uma regra de mercado, isso serve para nós, isso serve para médicos, isso serve para todo mundo, que é lotou a agenda, aumenta o preço. Não faz sentido você estar com sua agenda, supor que nós temos a capacidade que cada um, Vanessa, não quero montar gente, não quero delegar, quero trabalhar sozinho. Ótimo. Então, sozinha, eu tenho a capacidade de atender até 10 clientes, no máximo 10 clientes, ok? Estou ali atendendo e continuo minhas prospecções. Comecei ali com cada cliente R$500, fui aumentando, cada cliente ali chegou nos R$1.000, estou com minha agenda lotada, fui para os 10 clientes, não consigo atender mais ninguém. Não faz sentido você permanecer com sua agenda lotada cobrando o mesmo preço. Quem era 1.000, você tem que começar a cobrar 1.500, 1.200, aí aumentando o valor, tá? Gradativamente. Por quê? Quando você aumenta o seu valor, porque você tem um limite de pessoas para atender, e isso também acontece com o médico, tá? Estou usando exemplo nosso, mas isso também serve para médico, porque médico trabalha com tempo. Nem se o médico quiser, ele não consegue, por exemplo, atender 100 pacientes em um dia. Não consegue, não tem tempo para isso. Nós temos apenas 24 horas no dia, tá? Então, a gente, ao saber o valor da consulta particular, a gente avalia se esse profissional está muito requisitado ou pouco requisitado.
quando o valor da consulta particular é barato, ou está ali dentro da média de mercado, até R$ 600, a gente entende que esse profissional ainda está com escassez de pacientes. Ponto número 3, a data da disponibilidade da consulta. Se você ligou hoje, tiver consulta disponível de hoje até na próxima semana, dentro de 7 dias corridos, esse profissional está com a agenda vazia. Se você ligou hoje e tem consulta para daqui 7 dias, 10 dias ou mais, então esse profissional não está com a agenda tão vazia assim. Mas a gente utiliza todas essas informações, então a gente faz a nossa listinha ali, @Dr. João, telefone tal, @Doutora Maria, telefone tal. A gente vai fazendo a nossa listinha no Trello, no Excel, no papelzinho, onde você preferir, e ao ligarmos, a gente vai anotando ali, de um por um, cada uma dessas informações. Por quê? Porque tudo isso vai servir de substrato para que a gente possa fazer a nossa proposta, para que a gente possa fazer a nossa abordagem por direct, tá? Bom, coletamos essas informações, falamos ali com a secretária, entendemos quem é esse profissional, etc, etc. Nós vamos mandar 3 mensagens por direct. Uma mensagem, a primeira mensagem para despertar a curiosidade do profissional, a segunda mensagem mostrando um problema e a solução, e aqui a gente vai utilizar de todos os nossos argumentos que nós já sabemos por telefone que a gente ligou para pesquisar. E na terceira e última mensagem, a gente faz um call to action ali, realmente chamando o profissional para tomar ali alguma atitude e, enfim, corresponder de alguma maneira. A primeira mensagem, a gente desperta a curiosidade do profissional. Então aqui, foi uma médica que eu liguei, fiz todo esse processo, todo esse passo a passo, entrei em contato, tudo, pesquisei. Não precisa dessa coisa de seguir o profissional, tá? Eu nunca fiquei seguindo pessoas que eu entrei em prospecção. Não precisa dessa coisa de ficar assistindo os stories, vou criar relacionamento, tá? Gente, não tem nada mais falso do que criar relacionamento pra você mandar uma prospecção depois. Desculpa, falei, pronto. É muito falso. Por quê? Porque o médico ele é um bobo, ele é uma criança. Respeite seu cliente, né? A pessoa que você está prospectando, ele não é uma criança bobinha, ele é uma pessoa que raciocina. Ele é uma pessoa que está aqui para fazer negócios, né? Ele quer também fazer negócios, ele quer fazer a venda dele aqui pelo Instagram. Portanto, também fica ali suscetível a receber propostas de pessoas que querem fazer suas vendas ali no Instagram. Então, essa coisa de, vou criar relacionamento, vou mandar coração nos stories, vou falar isso mesmo, eu também acho que o gato preto é mais bonito que o gato marrom, né? O médico foi lá, postou um story dizendo que gato preto é mais bonito que o marrom, aí você concorda, diz que sim, que o gato é lindo mesmo. Gente, tudo isso, ficar com essa criação de relacionamento para depois mandar a proposta comercial, isso é falsidade, tá? Ninguém gosta disso, isso é péssimo, isso deprecia a inteligência do outro, deprecia a nossa inteligência e principalmente o nosso tempo. Então não tem problema nenhum que a gente seja direto na hora de apresentar a nossa proposta, ok? Essa pediatra tinha ligado, era esse contexto, né? Plano de saúde, consulta particular barata, agenda vazia e etc. Então eu mandei uma mensagem para ela. E aqui, de fato, como gatilho para a gente começar ali naquela primeira mensagem, a gente pode sempre pegar algum conteúdo que tenha feito ali, que o próprio profissional tenha feito. Seja uma live, seja algum conteúdo, seja alguma informação, alguma coisa sobre o trabalho da pessoa. Sempre sobre a vida profissional, tá? Aqui a gente não aborda nenhum motivo, nenhum ponto familiar, pessoal. Nossa, eu vi que você também gosta de milkshake de morango. Não, a gente aborda sempre algum assunto exclusivamente profissional, né? Então, olá, doutora Maricotinha, tudo bem? Eu vi sua live sobre obesidade infantil e gostei muito do seu posicionamento. Infelizmente, muitos adultos consideram uma maldade, entre aspas, não oferecer açúcar para as crianças, quando, na verdade, o açúcar é um grande vilão para os pequenos menores de 2 anos. Eu tenho uma dúvida sobre o ponto do seu trabalho aqui no Instagram. Será que você pode me ajudar? Pronto, só isso, tá? O que a gente pode fazer para aumentar a retenção dessas mensagens? O que a gente pode fazer para aumentar a abertura dessas mensagens, para elas não irem ali ao que eu chamo do limbo do direct, né? A gente pode ir até a última postagem, até a última postagem mesmo no feed do profissional e simplesmente escrever: olá, te enviei uma mensagem, tá? Olá, te enviei um direct, simples assim. Quando o profissional vê essa mensagem, que desperta curiosidade, é claro que o profissional vai clicar no nosso perfil, já falei para vocês que vão, nós também iríamos, né? Somos todos curiosos, e essa profissional vai ficar na dúvida, vai ficar assim: nossa, será que essa pessoa que me mandou mensagem, será que essa pessoa, será que é de marketing? Será que a dúvida é sobre pediatria? Será que a dúvida é sobre criança? Sobre o que será que é a dúvida, né? E como a pessoa fica ali na curiosidade de saber qual é a sua dúvida, na imensa maioria das vezes eles respondem que sim, tá? Que podem sim, tudo e tal, pode tirar a dúvida. E quando é assim, a gente passa para a segunda mensagem. Se o profissional responder a primeira, obviamente, se não responder a primeira, a gente deixa ali, no máximo retoma apenas uma vez. Também não fica insistindo ostensivamente, mas se o profissional respondeu a primeira e falou: sim, pode me mandar sua dúvida, pode me mandar aí, enfim, pode me mandar a sua pergunta, a gente envia a segunda mensagem dessa nossa série de 3 mensagens de prospecção por direct, que é a mensagem onde nós vamos abordar o problema e oferecer uma solução. Que bom, doutora Maricotinha. Tenho visto muitos pediatras, enfim, se for pediatra, né, que é o caso dela, se não pode ser ginecologista, obstetra, enfim, se for. Tenho visto muitos pediatras
que querem conquistar mais pacientes particulares e parar de atender por convênio, ou seja, relatando o problema. Mas, infelizmente, não tem tempo para implementar boas estratégias de divulgação do seu trabalho. E aqui a gente segue com a solução e sempre finaliza a mensagem de prospecção por pergunta, tá? A gente nunca deixa uma mensagem com ponto final quando a gente está fazendo uma prospecção, seja por WhatsApp, seja por direct, por onde for. Por quê? A gente precisa que essa pessoa tenha motivos para responder. Se a gente só notifica, a pessoa vai achar que é um recado, né? A pessoa vai achar que eu não precisa responder, não precisa falar nada, tá? Me avisou, autorizado, estou sabendo. Então, por isso que a gente sempre finaliza a mensagem de prospecção, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde for, a gente sempre finaliza com uma pergunta clara, que exige a resposta ali da pessoa. Bom, seguimos então com a possível solução. Essa falta de divulgação do seu trabalho para poder deixar de atender por convênio. Por que eu coloquei isso? Porque eu sabia que eu atendia por convênio. Se eu não tivesse ligado, se eu não soubesse, ou se eu tivesse ligado e ela só atendesse particular, mas fosse um valor baixo, ou a agenda estivesse vazia, eu ia reverter essa mensagem. Então, eu trocaríamos para uma de convênio, tá? Para poder deixar de atender por convênio e conquistar mais pacientes particulares, isso é um incômodo para você hoje? Quando a gente manda essa segunda mensagem, na imensa maioria das vezes, a gente começa a receber as confissões, que eu chamo, né? Como são essas confissões? A pessoa geralmente fala, olha, isso é um problema mesmo, mas acontece que eu acabei de me mudar de cidade, eu tô meio perdida, realmente preciso de marketing, estava procurando, não sabia por onde buscar, e vem as confissões. Então, nossa, preciso, mas minha filha acabou de nascer, tô de licença maternidade, quero começar tal dia. Enfim, a pessoa que geralmente abre ali, expõe a verdade, que sim, que não, que precisa, que não precisa, e aí a gente parte para a terceira mensagem, tá? Pode acontecer da gente chegar aqui na segunda mensagem e a pessoa parar de responder? Pode, tá, gente? Isso é absolutamente normal. Isso faz parte de todo o processo de prospecção. Prospecção não é certeza de fechamento de venda. Prospecção é uma profissão. Então, a gente prospecta o dia inteiro até a gente ir fechando um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 10 clientes e quantos clientes vocês quiserem atender. Mas a prospecção ela tem sempre que ser constante. E passando por essas 3 mensagens, o profissional foi lá, respondeu a segunda mensagem. Nós vamos para a terceira e última mensagem no direct. Porque saiu daqui, é o momento de a gente chamar esse profissional para um outro canal de contato, que é o Instagram, que é o WhatsApp, onde a gente tem mais proximidade, mais liberdade com o profissional. Bom, aí ela respondeu e tal, contou lá o problema dela, tá entendido, doutora Maricotinha. Realmente, não é fácil dar conta de tudo, lembrei. A sócia dela estava saindo e ela assumiu tudo sozinha e não tinha tido tempo ainda de pensar no marketing. Realmente, não é fácil dar conta de tudo. O consultório por si só já demanda bastante tempo e fica difícil cuidar de todas as outras partes sozinhas. O melhor, e que talvez você não parou para pensar com calma, é que é possível conquistar mais pacientes particulares, ou seja, o desejo de todo médico, nesse atual momento que ela estava, né? De forma inteligente, organizada e com o objetivo final, deixar para sempre de atender por convênio. Como já trabalho auxiliando profissionais como você nisso, posso te enviar minha proposta comercial ou, se preferir, agendar uma videochamada para nos conhecermos e eu te apresentar meu trabalho? Como você prefere, né? E aí deixar a pessoa ali responder e tudo e chamar a pessoa para o WhatsApp. Sobre proposta comercial. Para quem está começando e oferece uma proposta comercial de ticket pequeno, Vanessa, eu estou começando agora, eu faço unicamente gestão de Instagram porque eu estou começando, meu ticket ainda não é competitivo no mercado, eu não vou cobrar o valor do mercado que está aí em torno de R$ 1.500, R$ 2.500, não tem como cobrar porque eu não tenho portfólio, não tenho experiência, não tenho confiança ainda, vou começar cobrando pouco. O que é pouco no mercado de hoje? R$ 600, R$ 700. Vou começar cobrando pouco. Posso enviar a proposta comercial por escrito como um ticket baixo, tá? Ou seja, não é algo que compromete muito ali do orçamento daquele profissional, não é algo que muda o faturamento mensal daquela pessoa, tá? R$ 600, R$ 700. Aí sim, nesse caso, você pode enviar a proposta comercial por escrito, por WhatsApp, desde que sua proposta comercial esteja estratégica, esteja bem elaborada. Mas você pode sim, nesse caso, enviar a proposta comercial por escrito. Situação número 2. Vanessa, tem uma agência, tem toda uma infraestrutura, ofereço gestão do Instagram, com site, com Google Meu Negócio, com tráfego pago, meu ticket hoje é a partir de R$ 3.000. Posso enviar a mensagem por escrito no WhatsApp? Não, de jeito nenhum, vai dar errado, ninguém nunca vai te contratar. No caso de ticket alto, pode considerar esse ticket alto acima de R$ 1.000, tá? Já compromete um pouquinho, a pessoa já fica mais receosa. No caso de ticket alto, obrigatoriamente a gente precisa fazer uma videochamada com esse profissional. Por quê? Porque isso transparece mais segurança, isso transparece mais... você estabelece um laço de confiança, de credibilidade, mostrando que você sabe, através de um ao vivo, não só tudo escrito. E depois que a gente fecha com esse cliente, também é super importante que a gente mantenha o cliente e que a gente faça o cliente satisfeito, né? Para quê? Para que o cliente nos indique, para que o cliente permaneça muito tempo. Isso dentro do mundo aí do empreendedorismo, do mundo de empresas, eles chamam de LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto tempo que esse cliente permanece como nosso cliente, permanece na nossa agência, permanece na nossa urgência, tá? Por quê? É muito
muito incômodo quando você faz um trabalho de prospecção, né? Existe um custo para prospectar o cliente. A princípio, nessas técnicas que eu estou ensinando aqui para vocês, é um custo de tempo. Mas quando a gente utiliza tráfego pago, por exemplo, aí já é um custo financeiro mesmo, tem como a gente metrificar com dinheiro quanto custa cada cliente, tá? E o ideal é que o cliente permaneça, no mínimo ali, 1 ano conosco. Se o cliente entrou e saiu ali no segundo, no terceiro mês, existe algum problema. Ou a gente selecionou mal esse profissional, tá? O profissional realmente não estava preparado, não era o momento dele de iniciar o marketing, ele não sabia que ele ia ter que investir tempo e dinheiro, ele não sabia que marketing não é milagre, ele estava esperando que ia começar esse mês e nesse mês ele já ia ter um resultado astronômico no consultório, tá? Então, ou faltou alinhar essas expectativas, ou de fato, faltou a gente entregar resultados efetivos ao cliente, tá? Então, aqui já é um problema de fazer estratégias que funcionam para esse cliente, entender a jornada do paciente, isso é fundamental, né? A gente tem que se colocar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que se colocar no lugar do paciente dos nossos clientes, ou seja, entender quem são os clientes dos nossos clientes, para que a gente possa auxiliar em todo esse processo, tá? Então, é por isso que dentro do Profissão Social Media para Médicos, que é o meu curso, a gente faz estratégias completas, tá? De marketing, para que vocês possam entender o que a gente tem que fazer nesse perfil, como gerar mais resultado para o cliente, seja a nível de conteúdo no Instagram, a nível de site, de Google Meu Negócio, de treinamento da secretária. Você quer ou não quer fazer essa parte de treinamento da secretária, né? Isso aí também foge um pouquinho do marketing, é um complemento, eu tenho um adendo, mas dentro do curso, obrigatoriamente a gente precisa entender da jornada do paciente, das estratégias que a gente vai levar para esse cliente, para que o cliente possa ter resultados efetivos e para que o cliente não saia no terceiro ou quarto mês. Outra coisa importantíssima que a gente precisa aprender a fazer com o cliente é alinhar as expectativas, né? Cliente, olha, nesse processo que nós vamos fazer aqui, com esse trabalho que eu estou te entregando, a expectativa é essa e aquela, para que o cliente fique satisfeito ali realmente com aquela expectativa, tá bom? Como funciona o curso, tá? É um método completo para acelerar e potencializar o resultado. Vanessa, serve para quem está começando do zero? Serve, tá? Serve para quem está começando do zero, tem um módulo completo ali para quem nunca trabalhou com social media. Então, Vanessa, estou perdido, estou entrando no mercado digital agora, sou enfermeira, fisioterapeuta, dentista, sou advogada, trabalho com vendas, estou migrando para o marketing médico agora, nunca trabalhei com social media. O curso me atende? Atende. Pensando nisso, eu fiz um módulo completo lá, ensinando como integrar Facebook no Instagram, como integrar todas as plataformas, como entregar, né, além da integração, como entregar o material ao cliente, como conversar com o cliente, como deixar todas as coisas registradas. É um método completo para que você possa potencializar seus resultados. Vanessa, já sou social media, já trabalho com isso, quero nichar, quero migrar, como que é? Gente, tirando esse módulo, que é para iniciante, são mais de 20 módulos dentro do curso, 100% focados e direcionados para o marketing médico, tá? Mais de 20 módulos só falam sobre marketing médico, é exclusivo para a área de Vanessa, serve para dentista? Tirando a parte do Conselho Federal de Odontologia, que não tem o curso, tá? O trajeto do paciente, a jornada do paciente, como funciona, como a gente deve posicionar, os canais em que esse profissional precisa estar presente, se é no site, se é no Instagram, se é no Google Meu Negócio, enfim, os canais que os profissionais de saúde precisam estar presentes são muito semelhantes. Então, sim, serve para outros profissionais de saúde, apesar de que o curso é todo direcionado, todos os exemplos são para quem vai atender clientes médicos. Ponto número 2. Quando a gente está em um ambiente, né, que nos permite estar todo mundo ali com o mesmo propósito, todo mundo falando da mesma coisa, a gente acaba sempre ficando um passo à frente de outros profissionais. Então, ali dentro do curso, por todas as ferramentas, tanto pelas lives, tá? Eu entro ao vivo quinzenalmente com vocês, para que vocês realmente possam tirar as dúvidas mesmo. Vanessa, posso enviar minha dúvida por e-mail? Posso. Posso mandar minha dúvida por WhatsApp? Pode. Posso entrar ao vivo na live para perguntar? Pode. Ontem, inclusive, com uma das alunas, ela estava com um problema na estratégia de uma das clientes, e a gente debateu ali a estratégia dela, conversamos, ficamos ali uns 40 minutos só falando sobre o caso dela. E por que muita gente continua, por que muita gente assiste, né? Por que é tão valioso a gente assistir a discussão, a montagem, a elaboração da estratégia dos clientes de outras pessoas? Porque muitas vezes pode ser o seu exemplo, pode ser o problema do seu cliente. Nesse caso dela, era uma médica que trabalha com mudança de estilo de vida, emagrecimento, cardiologia, saúde do coração, enfim, etc. Então, isso contribui muito. A gente assiste ali realmente para ir aprendendo com a própria estratégia dos colegas também a implementar ideias, insights para os nossos próprios clientes, tá? Então, é um nicho que a gente está sempre junto. Ter todo o conhecimento em um nicho que, gente, é um nicho lucrativo, né? Como eu disse para vocês também na primeira aula que a gente falou sobre entender o cliente, é uma praça enorme, são mais de 500 mil de clientes hoje, mais de 500 mil de médicos hoje no Brasil, para que a gente possa entrar em contato, prospectar e fechar esses clientes. Todo o meu método disponível, tá? Passo a passo, para você aprender a sair do zero e para os 10 mil reais. Como que nós aprendemos aqui nesses 3 dias de live? Já serve, já funciona, tá? Mas o ideal é que a gente tenha uma metodologia completa e principalmente um ambiente onde a gente vai poder tirar dúvida, estar com pessoas que estão passando pelo mesmo trajetório, estar com pessoas que estão passando pelo mesmo problema, ok?
Ponto número 2, o que nós temos dentro do curso, tá? Quinzenalmente temos as lives em grupo. Geralmente eu faço algum tema que vocês me pedem. Os temas das lives são sempre escolhidos pelas alunas. Elas falam, Vanessa, faz uma live sobre tal coisa, faz uma live sobre tal assunto. Então vocês escolhem o tema da live, ok? Vocês escolhem o tema da live e eu envio, eu faço a aula e ao final é sempre aberto para perguntas e respostas. Então, assim, não é nenhum tipo daquele curso que a gente compra, né? E a pessoa ali literalmente abandona, o aluno abandona, fica ali em vão. Você compra um curso do Expert, você compra um curso de alguém, tem ali aquele monte de aula gravada e depois você nunca mais vê a cara da pessoa. Definitivamente esse não é a minha metodologia, não é a forma como eu gosto de ensinar para vocês, não é a forma como eu trato os alunos no curso. Quem me conhece aqui, quem é aluno, não sei se tem alguém aqui, sabe que eu tô ali o tempo inteiro, literalmente, no Instagram, tá? Desculpa, no WhatsApp, respondo o grupo das alunas diariamente, não deixo ninguém sem resposta, né? Justamente para poder oferecer esse atendimento diferenciado, tá? Oferecer essa parte diferenciada de não ficar só a aula gravada. Por quê? Tudo muda, né, gente? Tudo muda, as coisas vão mudando. Lá, você que é minha aluna aqui sabe, entrega muito, sou muito acessível, faço questão de ser, mas, gente, até um pouco de trauma, tá? É porque eu sou meio que a louca dos cursos, e eu já comprei muito curso ruim, né? Muito curso ruim, muito curso que na hora de vender promete tudo, na hora de entregar não entrega nada. Então, a gente vai, compra o curso, tá, acredita na pessoa, a venda é ótima, a proposta é ótima, e na hora que a gente entra dentro do curso, não tem nada, né? Infelizmente, não tem nada, a pessoa some, é só aula gravada, não tá atualizado, não tá nada. E eu fiz questão de fazer diferente. Eu fiz questão de fazer algo muito melhor, fazer uma entrega melhor, tá? Outra coisa que a gente já inclui também para todo mundo que é aluno é o grupo dos alunos no WhatsApp. É um grupo poderosíssimo. Eu mesma entro não só... Eu mesma estou sempre no grupo respondendo, não apenas como professora, orientando vocês ali o tempo inteiro, mas muitas vezes eu também... O grupo é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que até eu peço ajuda. Esses dias eu estava com uma cliente no Nordeste, onde eu não tinha tanto contato, eu precisava de alguém para fazer uma foto do Google Meu Negócio para ela, 360, procurei ele no grupo, né, porque tem meninas de norte a sul do Brasil, tem profissionais de norte a sul do Brasil, falei, gente, alguém que é dessa região, dessa cidade, para me ajudar com isso, de imediato ali me ajudaram, passaram o telefone, resolvi meu problema, então assim, é um grupo riquíssimo, todo mundo com a mesma finalidade, a importância de a gente estar nos ambientes corretos, no momento correto, tudo isso é importante. Inclui também o Close Friends. O que é o Close Friends? São aquelas bolinhas ali no Instagram, as bolinhas verdes, em que eu divido ali com mais liberdade, porque não dá pra gente ficar falando tudo nos stories para todo mundo, né? Mas ali o Close Friends é o meu momento de liberdade, é onde eu falo o que não dá para ser dito publicamente nos stories, e onde eu divido isso que não dá para ser dito nos stories, eu divido ali nos bastidores da agência, e divido no Close Friends com você. Situações que a gente faz com o cliente, como resolver, o que fazer, situações do meu dia a dia mesmo, de prospecção, né? Olha, fui conversar com o fulano, tive essa resposta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, ali é o meu ambiente de liberdade para poder realmente dividir os bastidores do dia a dia em relação a isso. Além disso, também temos o bônus, que é um curso, tá? Esse curso meu aqui, ele é a parte, porém, para quem entrar nessa turma, entra como bônus. O Descomplicando as Regras do CFM, ele tá ali no Hotmart, ele é um curso à parte, que custa 237, mas, para quem entrar nessa turma, vai ganhar o Descomplicando as Regras do CFM de bônus, totalmente de bônus. Já tá lá, já tá incluso, já tem o acesso, ok? Já tem tudo ali prontinho. E é um curso que está atualizado, tanto eu falo, explico das regras anteriores, quanto a nova resolução que foi atualizada agora, em março de 2024. Então tá tudo lá, com todas as atualizações, né? Antes não podia postar antes e depois de médico, agora a gente pode postar antes e depois, pode postar depoimento, pode falar sobre preço de consulta, tem um monte de coisa que ficou lícito para que a gente fala, e é algo fundamental da gente aprender, porque isso passa segurança ao cliente. Além disso, de bônus também, né? Vocês vão ver ali dentro do curso estratégias validadas para diversos ramos do marketing médico. Tem para dermatologista, tem para cirurgião plástico. Vou gravar semana que vem de clínica de cardiologia, né? Tanto do médico autônomo quanto de clínica. Tem estratégias ali do passo a passo, do cabo a rabo, para que vocês realmente tenham parâmetro, né? E é no dia a dia. Essas estratégias que eu faço, que eu mostro ali para vocês, são de clientes reais, de pessoas reais, de negócios reais. Não são clientes fictícios, nem nada do tipo, não, tá? São médicos reais que a gente vai otimizando ali para a gente poder saber o que fazer e como fazer em cada situação. Além disso, também temos, para quem exclusivamente entrar nessa turma, tá? Isso aqui é exclusividade dessa turma. E vocês lembram que eu falei que quem chegar primeiro vai ter uma novidade, né? Vai ter uma vantagem aí. Então, presta atenção que já vou falar. Nessa turma, nós vamos ter 2 prospecções minhas gravadas, tá? Prospecções que eu fiz com o cliente e vou deixar ali gravado para vocês. É lógico que a gente vai ocultar por motivos óbvios de preservar a identidade do cliente, a gente oculta a identidade do cliente, mas vou mostrar para vocês ali 2 prospecções que eu fiz com clientes, tá? De como eu faço a venda, de como eu apresento o produto, de como eu apresento a nossa maneira de trabalhar, e aí, automaticamente, também fica ali a minha proposta comercial, né? Vocês vão ter acesso dentro dessa prospecção gravada, que eu apresento para o cliente, vou apresentar para vocês também. Vou apresentar para vocês essas 2 prospecções que vocês vão ver, minha proposta comercial gravada, meu modelo de negócio, enfim, tá tudo ali.
E também, como exclusividade para quem entrar nessa turma, vou mostrar 3 briefings gravados. Como que eu faço briefing com os clientes, como que eu faço briefing, como que eu conduzo a conversa, como que eu vou lidando. E entendendo, principalmente na hora de fazer o briefing, gente, é poderosíssimo na hora de fazer o briefing, entender as diferentes maneiras e personalidades dos clientes. Tem um cliente que vai falar mais, tem um cliente que vai falar menos, e como que a gente vai conduzindo ali, a depender da personalidade do cliente, tudo isso. E agora, explicar um pouquinho para vocês, 7 dias de garantia incondicional, isso daqui é totalmente incondicional, é um direito, tive por lei. Vanessa, comprei, não gostei de sua voz, não gostei que você tá de blusa preta, eu prefiro blusa rosa, não tem nenhum problema, você tem 7 dias de garantia incondicional para devolver o produto, seja lá qual for o seu motivo, ninguém vai nem te perguntar qual é o seu motivo, simplesmente o próprio Hotmart mesmo reembolsa o seu valor investido. Mas, como eu tenho muita segurança no que eu entrego, no que eu faço, e principalmente no resultado que cada uma de vocês é capaz de gerar para vocês mesmos através do que eu ensino, eu faço 30 dias de garantia condicional. Aqui é uma garantia condicional, você vai ter 15 dias ali para aprender a implementar o meu método. Se dentro desses 15 dias você não fechar nenhum cliente, Vanessa, eu fiz tudo que está ali, passo a passo, fiz o que está escrito ali na garantia condicional, passou 15 dias, não fechei nenhum cliente, aí eu faço uma mentoria individual com você para analisar o porquê que você fez tudo que estava proposto ali, fez o conteúdo no perfil, fez tantas prospecções, fiz tudo certinho e não fechei, Vanessa. O que está acontecendo? Nesse momento eu paro tudo que eu estou fazendo e faço uma mentoria individual com você após os 15 dias que você implementou ali o método, para entender o que aconteceu de errado, né? O que é que está de estranho aí no meio do caminho, qual é o gatilho, o que falta, qual é o detalhe que falta para que você feche o seu primeiro cliente. E aí você vai ter mais 15 dias para implementar essa nova estratégia. Se depois desses 15 dias, ou seja, primeiros 15 dias para você fazer ali o passo a passo da garantia condicional, né? Fazer seu perfil, montar, começar a prospectar. Não fechou, a gente faz uma mentoria individual. Fez a mentoria individual, você tem mais 15 dias para implementar o que foi proposto na mentoria individual. Passou 30 dias que você ingressou no curso, você ainda não fechou nenhum cliente, então, nesse caso, se você quiser falar, Vanessa, eu quero meu dinheiro de volta, eu faço questão de devolver seu dinheiro de volta, porque aconteceu alguma coisa muito inesperada. Mas, já são 2 anos de curso, né? O curso agora, em junho de 2024, faz 2 anos, ninguém nunca pediu a garantia condicional de volta. E é por isso que eu sigo oferecendo, que eu sigo dando, porque eu tenho certeza de que meu método funciona. Se funcionou para mim, que tinha diarreia na hora de prospectar um cliente, que minha mão suava frio, eu gaguejava. Se funcionou para mim, funciona para todo mundo, tá? É só realmente colocar em prática o que eu ensino ali. Vamos falar de valores, tá? O curso custa apenas 12 vezes de 149, ok? 12 vezes de 149. Só peço para vocês terem muito cuidado com as abordagens fora do grupo ou fora do curso, tá? Porque, infelizmente, está tendo muito golpe, né, nesses últimos tempos. Então, assim, se alguém mandar algum link por direct, alguma coisa extraoficial, alguma coisa assim do tipo, não comprem, tá? Porque não sou eu enviando. E, obviamente, também, como que funciona? Se a gente for parar para pensar no custo-benefício, tá? Com apenas um cliente, você já paga o seu investimento anual. O acesso do curso é por 1 ano. Então, vamos supor que você vai fechar um cliente muito baratinho, Vanessa, você fechar um cliente muito baratinho por R$750. O cliente vai ficar com você vários meses. Com 2 meses desse cliente com você, você já pagou o acesso do curso de 1 ano inteiro. Sem contar que você não vai ficar parada nesse único cliente, né? Você vai pegar, colocar em prática o método de prospecção, os 5 métodos de prospecção cirúrgica que tem no curso e vai angariar mais e mais e mais clientes para aumentar o seu faturamento, tá? Eu te ensino a maneira mais simples como chegar lá. Quem é aluno que sabe, o curso não é enrolação, o curso é extremamente prático, é direto ao ponto, tá? Não tem mimimi, não tem letra pequena nem nada disso. E já são centenas de alunos, tá? Que mandam o que a gente chama aqui internamente de FDP, que é a foto de Pix, tá? Então, só depende de você entrar para também me enviar sua foto de Pix. Eu falo que esse é um compromisso, a única coisa que eu peço de vocês de volta é que vocês me enviem as fotos de Pix de vocês, para que a gente possa comemorar, e fotos de Pix de clientes, né? E quem entra no curso, entra e me envia fotos de Pix exatamente assim, né? Todos os meses aí, de fotos de Pix que a gente vai recebendo das alunas, e são muitas, aqui são só algumas, né? Ficaria até chato se eu fosse mostrar todas. Ali nos destaques do Instagram tem também foto de Pix, caso vocês queiram ver mais, são muitas mesmo, de todos os valores. Tem aluna que está começando agora e fecha por R$600, tem aluna que já está um pouquinho melhor, mais tempo, ele está há 6 meses, 1 ano na profissão e fecha por R$2.000, R$2.500, então assim, são vários os valores, tá? E novamente, tomar um cuidado com o link único e exclusivo que a gente vai, o link único e exclusivo é esse que está aqui no Instagram para vocês, ou que estiver na minha bio, ou então o link que a gente enviar no grupo, tá? Dentro do grupo. Se alguém enviar link por privado, se alguém enviar link por direct, ou coisas desse tipo, gente, por favor, desconfiem. Infelizmente, às vezes a gente acha, né? Por exemplo, eu olho e falo, não, meu perfil é pequeno, não vai dar nada dessas coisas, não. Mas, infelizmente, o lançamento já aconteceu de pessoas abordarem alunos por fora, tá? Sem ser eu, sem ser dentro do grupo do WhatsApp que vocês estão inscritas, sem ser aqui direto no meu direct do Instagram, para enviar link para comprar e era golpe, e infelizmente a pessoa perdeu dinheiro, tá? Ninguém da minha equipe, ninguém de fora vai enviar direct, ninguém que está fora do grupo do WhatsApp vai enviar mensagem para vocês no privado com link de compra, tá? Isso definitivamente não.
Juliana Costa perguntando até quando pode entrar nessa turma. Ju, vai ficar aberto somente até o dia 22 de junho, tá? Até a próxima sexta-feira, até a meia-noite do dia 22 de junho. E aí, depois disso, vou fechar, o curso vai ficar fechado, porque eu vou investir em outras coisas, enfim, vou dar atenção para os alunos que estão entrando, vou precisar desse tempo aí para poder dar atenção para todo mundo, e depois não sei quando eu vou abrir de novo.